família, suave? Eu sou o Binho, esse aqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você, que assim como eu, além de fofoqueiro, gosta de boas informações, hein? E hoje, estamos trazendo uma pessoa aqui com um nome super exótico, começando por aí, tá? Que chegou aqui falando, eu não sei o que eu vou contar, eu não tenho história. E a gente tá enrolando aproximadamente 2 horas pra começar. Por quê? Porque ele não parou de contar da vida dele. Trianda, tudo bem contigo? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. É um prazerzaço estar aqui. Ficou super bonito o estúdio, tá muito bacana. Eu espero que venham muitos podcasts aí pra você. Que assim seja, velho, que as suas palavras o universo receba de braços abertos e que venha mesmo, cara. Mas muito satisfeito, muito prazer, muito feliz pela sua presença. A gente tá esperando já faz uma cota já, viu? Ah, eu sei. Mas tudo é na hora certa. Tudo na hora certa, Tudo na hora né? certa. Tudo na hora certa. Chega num momento e fala assim, hoje eu quero. Foi Hoje tipo eu tô isso. na vibe. Não é? mas, Não, mas é sobre isso mesmo. Porque eu acho que tem que ser natural, né? Eu acho que a gente tem que estar num momento bacana, tem que estar bem pra poder fazer algumas coisas. E lá atrás não era um momento tão apropriado. E aí agora, tudo novo de novo, então... E como a gente tava falando um pouquinho no começo aqui, você tem um grande defeito. Não. Você é você. Esse é um problema às vezes, né? Eu sei eu mesmo. Não é? Chega assim, quero, não quero, tá bom, tá ruim, e tá tudo certo. Cara, e é muito louco, assim. Eu realmente sou 100% eu. Eu não consigo... Eu até brinquei esses dias, eu falei assim, cara, comigo não tem meio termo, né? Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Então... Ou é 88. Ou 88. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas quando a gente tá com vontade mesmo. E já era um desejo vir aqui, claro que era. Mas eu acho que o momento ele não era propício para que acontecesse esse nosso encontro. Tudo acontece quando tem que acontecer, né? Igual, eu não sei nem por onde começar. Vamos começar por aí, né? Por quê? Porque, cara, você contou tanta coisa, né? De picadinho ali, né? Contou Sim. tanta coisa que eu falava assim, mano do céu. Aí eu pensei, vou começar do começo. Quase do começo. Quase do começo, né? Depois a gente fala do começo. Mas então, eu, com 10 anos de idade, estudava. Ia pra escola com a minha mochilinha, com sono, andando, passava por umas pontezinhas lá que era só o tronco de árvore, né? A gente passava por isso daí mesmo. E você, como uma criança de 10 anos, ia pra escola? Cara, é muito engraçado, assim. Eu vou brincar, vou falar, mas você ainda é pequeno. Mas desde pequeno... Não dá pra perceber. Não dá, né? Porque eu tô sentado, né? Isso, então, quem estiver assistindo, fica imaginando aí que eu tenho 1,80 m, tá? Quase. Desde pequeno, aqui em Santana tinha... Não sei se vocês já viram, talvez o Adriano tenha visto já. Tinha... Final de semana a mãe não tinha o que fazer, levava o filho ali no Santos Dumont ali pra andar de minibug ou andar de minimoto. E aí eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, quando minha mãe me levava e ficava ali só olhando e tal. E aí ali foi minha primeira experiência com moto. E aí com 8 anos eu tive a minha primeira motinha. E aí eu andava... Quantos? 8. 8 anos eu tava tirando o catarro do nariz. E aí eu tive minha primeira motinho e aí eu andava pelo bairro mesmo. A gente tinha um sítio, eu fazia... no sítio fazia motocross e tal, e aí a gente tinha uma outra moto lá. E aí, com uns 10 anos, eu já comecei a ir pra escola de motinho, assim. Eu tinha uma scooterzinha, uns 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, ia de scooterzinha pra escola e era, tipo... Foi bom? Foi bom pra você? Foi ótimo. Pra mim e pros meus amigos que aproveitaram essa fase. Te trouxe benefícios na escola? Muitos. Mentira. Tá bom. Você não era o popularzinho da escola, não. Era o popular. Mas aí eu fui pra escola de moto até os 15 anos, assim, 16, mais ou menos. Que é quando acaba o ensino médio. Mais ou menos. Tipo ali. isso, mas foi um processo. Como eu comecei a trabalhar muito cedo também, a minha mãe ela tinha lojas no centro da cidade, na 25 de Março, ali na Barão de Duprá, ali na 7 de Abril e na Senador Queiroz. E aí eu me deslocava também de moto e tal, e já ia trabalhar. Ali no centro? Ali no centro. 12 anos de idade. Você começou a trabalhar com 12, né? Com 12 anos de idade. De moto? De moto. No centro. Porque eu tinha que ir pra escola. Deslocando. Interessante. Detran. Não, e detalhe, nem tenho carta, hein? Não queria... Até hoje? Até hoje. Nem de carro também. Eu dirijo, mas não tenho carta. Detran.
Não assiste não, tá? Não pode. Não pode. Não pode. Mas você começou a trabalhar com sua mãe com 12 anos. Com 12 anos, foi. Aí Você é bem precoce mesmo, né? Um pouco. Pra alguns assuntos. Pra alguns assuntos. Talvez pra muitos. Quase todos? Queria falar uma coisa do seu trabalho? Como que era o seu trabalho lá? Pô, eu trabalhava igual um filho da puta. eu acordava 7 horas, eu acordava 6h30 da manhã pra ir pra escola, entrava 7h15, saía meio-dia, ia trabalhar, ficava até 8. Na época, 25 ficava aberto até 8h30 da noite. Você ficava até 8h30 da noite? Até 8h30 da noite, saía de lá com a minha motinho ou com a minha mãe, alguma coisa assim, o dia que eu ia de moto, voltava pra casa e era um looping, né? Era um loop eterno. Isso te fez mal? Cara... Você acha que você perdeu, puta, depois que você cresceu um pouquinho mais, puta, mano, perdi minha infância, agora eu quero aproveitar ela? Eu acredito que eu perdi muitas coisas, porque lá em casa a gente tinha aquele negócio assim, a gente foi criado, não vou falar por mim, né? Eu fui criado de um negócio assim, ó, pra ter isso é preciso trabalhar. Pra você, o que você quer? Você quer trocar de moto, por exemplo? Ou você quer fazer um curso? Ou você quer viajar? Para isso você precisa ganhar o seu dinheiro. Para ganhar o seu dinheiro você vai ganhar dessa maneira. E é assim que é a vida. A vida gira em torno de dinheiro. Lá em casa sempre foi muito isso. Não teve esse negócio, a vida é muito linda com muito amor. Não teve isso não. Lá em casa a vida é linda quando você tem dinheiro. E aí, pensando assim, o que aconteceu? Cara, desde os 11 anos eu sempre trabalhei, então tem algumas coisas que eu perdi. E aí, quando a gente fala perder, eu perdi mesmo. Tipo, até desenho animado. Entendeu? Porque eu tinha outra cabeça. Eu tinha que ter uma cabeça de adulto. Amadureceu muito cedo, né? E aí, entra até num negócio que eu tava pensando outro dia, eu comentei com uma pessoa, que foi o seguinte, sabe quando você tá dentro do carro e você é criança... E você tá num carro bom, e você vai para lugares bons, e você faz coisas boas, mas você vê uma criança na rua e você pensa assim, nossa, aquela criança é mais feliz do que eu. E aí eu já tive esse insight quando eu era mais jovem, sabe? E aí você fala assim, putz, cara, e eu perdi de fato muitas coisas. Eu perdi momentos que eu poderia estar fazendo outros amigos, ou que eu poderia estar sendo criança, brincando de amarelinha, ou pulando corda, que foram coisas que eu não tive, apesar naquela época de ter muitos primos e tudo mais. Mas como a gente sempre foi muito criado como adulto e você tem responsabilidades, ou então, não faz isso porque você já é um mocinho, então você meio que acabou sendo meio que podado. E aí a vida foi passando, né? E não retorna, né? É uma parada que não volta, né? Não volta. E às vezes você até fala assim, que nem às vezes você vê as pessoas comentando sobre a vida, como era na infância, ou as brincadeiras que faziam, ou... Tipo, que nem alguém pergunta, você se lembra de dançando El Chan? Não, caralho. Não. Tipo, lembra brincando de esconde-esconde? Não. São memórias que eu não tenho. E eu não tenho mesmo essas memórias. Talvez, pode ter acontecido, claro que sim. Mas eu acho que talvez aconteceu numa proporção tão pequena que essas memórias elas não ficaram gravadas. E no momento, por estar amadurecendo rápido, acabou nem sendo importante. Exatamente. Não estava nem se ligando ali, né? Não estava, porque aí aconteceram muitas outras coisas no meio do caminho. Porque aí eu já trabalhava muito, e aí eu já tinha que ser grande para poder ter responsabilidades dentro da loja, como fazer compra, vender, atender, limpar, contratar. Como é que você põe uma criança de 15 anos para contratar alguém? Não é? Entendeu? Então, essas coisas, mas tudo bem, tava no automático, tava vivendo, tinha meu dinheiro, tinha, né, as coisas. E sempre gostei de ir num restaurante legal, porque eu fui criado assim. Então, eu entendia que eu tinha que trabalhar para poder me proporcionar essas coisas também. Era aquela, virou na sua cabeça aquilo é o normal. Sim. É isso, tem que fazer dessa forma. Pô, eu tô aqui trabalhando com 15 anos, aquele bando de vagabundo lá brincando, jogando bola na rua. Nem tinha esse pensamento. Não tinha? Não tinha esse pensamento. Porque não tinha tempo para pensar isso. Que aí entra dentro de uma questão que eu falei pra você, que a gente tava conversando em off, né? Eu saí de casa com 15 anos. Peraí, não, mas fale o sair de casa com 15 anos, que você não saiu e foi pra casa da tia, né? Não foi. Não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Não foi. Eu saí de casa com 15 anos e fui morar ali do lado. Não foi. Não foi. E também não foi sair. Foi o quê? Fugiu? Não. Ou não, você avisou, eu tô saindo? Não, eu avisei. Você avisou. Mas eu vou contextualizar, porque, né, foi um aviso assim, nossa. Tô aqui, ó. O que aconteceu? Bom, pra quem não sabe, eu sou um homem trans, mas antes eu era uma mulher lésbica, né? E enquanto uma mulher lésbica, eu vivi grande parte da minha vida como uma mulher lésbica. Quando eu falei pra minha mãe, eu sou formada em teatro também. E aí, quando eu... Não, é sério? É sério. Formado em teatro? Já conta a sua história rapidinho daqui a pouquinho. Cara, eu tinha um sonho assim, um desejo muito grande de fazer teatro. Muito grande. E não fez por quê? Não tinha dinheiro. Era muito caro.
Era assim, ó, em proporções de hoje. Na época era 3 salários mínimos. Tá. Não, quando eu tinha 13 anos, eu fiz pelo Macunaíma. Você já ouviu falar? Cara, Teatro Escola Macunaíma, fica ali na Adolfo Gordo, ali no centro, na Santa Cecília. Cara, o nome não é estranho, assim, mas de memória eu sou péssimo. E aí, quando eu comecei com 13, que na época podia começar com 13, né? E 12 para 13, eu comecei com 12, na verdade, e aí fui até os 15. 16. É o quê? Seu microfone, cara. Parou? Não, pra ele puxar mais pra ele. Ah, tá. Pô? Tudo certo. Era isso? Nossa! Pode gritar, puxa pra você. Podia. Tô brincando, vamos lá. Não, mas é verdade. Tudo bem. Macunaíma. E aí, quando eu fui pro Macunaíma, eu tava mais ou menos aí com uns 13 anos de idade. E aí, me formei lá, mas também fiz algumas peças na época, conheci algumas pessoas, mas também não segui, porque na verdade a minha ideia era atuar, mas atuar em teatro, nunca pensei em TV. E aí eu queria dar aula. De teatro? De teatro, entendeu? Só que naquela época, pra você poder dar aula, ainda tinha que fazer o magistério. Eu falei, não vou fazer essa porra. E tem a faculdade que também. No caso, eu queria fazer a faculdade. Eu queria trabalhar. De artes cênicas. De artes cênicas, com teatro, mais focado no teatro. Eu tinha vontade de fazer focado no teatro. A gente fez teatro na igreja, assim, por muito tempo e tal, mas não é a mesma coisa. A gente não tinha aula de teatro e tal. A gente fazia umas peças lá e achava que era bom. Aí se a gente olha hoje e fala, acho que não é bem assim. Não é. Mamãe falava que era bom, eu acreditava, né? Aí, linkando com o teatro, quando a gente é jovem, a gente brinca com primos e primas, né? E aí, o que aconteceu? Um dia, assim, por mero acaso, minha mãe falou assim pra mim, cara, não precisa ir de moto pro trabalho, eu vou te buscar no teatro. Então, você vai pra escola, aí depois você vai de ônibus pro trabalho, vai de táxi, e aí à noite eu te pego no teatro. E aí eu falei, tá bom, né, tá tudo bem, vamos, né, seguir o dia. E também não tinha acontecido nada, não tinha dado tempo pra acontecer nada. Dia tranquilo. Dia normal. Só que eu saí da escola, e aí eu fui pro trabalho, minha mãe não tava no trabalho. E como é normal esse negócio de brincar com primos e primas e tal? Antes, o brincar... Brincar de se conhecer o outro, conhecer o corpo do outro. Eu, na minha inocência, tava pensando, não, brincando de esconde-esconde, tacando bexiga, esses bagulho aqui. Sim. Eu tinha aí mais ou menos uns 12 anos, eu acho. Uns 12. Eu acho que eram uns 12. Mas já tinha acontecido muita coisa, né? Antes desses 12 Antes dos 12 anos. Já tinha acontecido. Eu falo, precoce mesmo, hein? E aí, minha mãe foi me buscar no teatro. Acho que eu já tava fazendo aí mais ou menos, já tinha uns 2 anos de teatro. E minha mãe entrou dentro do carro e falou assim, olha, deixa eu te contar um negócio. Você sabe que sua mãe é sua melhor amiga, né? Aí me deu um acalanto no coração, assim. Bonitinho, eu falei, nossa, né? Nossa, realmente minha mãe é minha melhor amiga, não é mesmo? Aí eu pensei, o que será que vem aí? Aí, logo em seguida, ela soltou. Que negócio é esse aí de você ficar com meninas? Do nada. Do nada. Pra quem não sabe, eu sou um homem trans, né, hoje. E antes eu era uma mulher lésbica. Então, ela já era, pra minha mãe, já era uma coisa meio conflituosa, mesmo ela não sabendo. E mesmo eu tendo 3 jeitos, mas ela não sabia, né? Ela não tinha ouvido da minha boca. Ela fingia que não sabia, Eu né? acho também que ela fingia, porque mãe sabe de todas as coisas. E você dava pinta? Muita. Mano, eu era sapatão caminhão, eu usava uma bermuda abaixo do joelho, umas bermudas da Kelf de bolso, assim, uma de cada lado. Tipo, tênis, que, tadinho, acho que o tênis não tinha nem vida mais. Uns camisetão e boné. Era muito sapatão caminhão, muito. Tipo, Scania mesmo. E ela... Não, é fase, né? Deve ser isso que mãe pensa. É uma fase, vai passar, não sei. E aí, quando minha mãe falou pra mim assim, que negócio é esse de você gostar de menina? Aí eu falei assim, eu gosto de menina, é isso mesmo. Tipo, a testa foi... É isso mesmo. Trabalho desde os 12 anos. Era um pouco antes. E aí eu falei assim, Aí a hora que minha mãe ouviu, falou, é isso mesmo? Minha mãe tinha uma Grand Blazer branca, que aquela Grand Blazer parecia um Fusca. Porque, mano, ela me bateu tanto até chegar em casa. Mano, ela só não me deu uma voadora porque ela não podia tirar o pé do acelerador. Saiu apanhando de graça. Foi, tipo, imagina você apanhando da Santa Cecília até o Tremembé, tá ligado? Que dá, tipo, uns 10 km. E era soco. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que aí tem aquele momento que você fala, que você se arrepende, aí vem o momento da frustração, depois vem o momento da raiva, aí vem o ódio mesmo, que o ódio é pior que a raiva.
E aí, quando a gente chegou em casa, minha mãe ligou pra minha irmã, e aí minha irmã saiu, minha irmã morava na Moca, saiu da Moca, foi lá pra casa e tal. E aí, minha irmã chegou no quarto, minha mãe fez uma cena, desmaiou, né? Pique novela mesmo. E aí eu falei, você vai ficar aí até a hora que minha irmã chegar. E aí eu fui pro meu quarto, aí minha irmã chegou e tal, e aí minha irmã pegou e me questionou, falou assim, você gosta de menina? E começou a chorar. Oxi! E aí eu falei, não, você tá de brincadeira, você vai me dizer que você não sabia? Tipo, não tinha como não saber. Tipo, não existia essa possibilidade. E por que chorar? Não sei o que passa na cabeça das pessoas, né? E aí eu falei, é isso mesmo, eu gosto de menina, lá. E aí eu tava até, já tava até começando a ter um affair com uma outra menina, né? Tipo, de beijinho e de se conhecer e tal. Porque apesar de já ter brincado com os meus primos e primas lá atrás, era uma nova fase, era uma fase de namorandinho, né? É diferente, não é? É diferente. Sai da brincadeira. Né? Tem um outro frisson. Tem outro cheiro, assim, né? Uma outra energia. Você começa a descobrir outras coisas, né? E tal. Você fala, eu vivia daquele jeito, não é? Isso pode ser muito melhor. E ela, imagina eu tava com mais ou menos 13, eu tinha 13, ela tinha 17. Tá conhecendo ali, você olha assim, eu achava que eu sabia das coisas. Rapaz, olha, se o meu eu de antes soubesse quem sou eu, o meu eu de agora. Ele ia baixar um pouquinho a bola, não ia, não? Menos. Acho que não. Não ia. E aí, meu, cara, e aí o que aconteceu? Aí é que entra essa questão. Eu fiquei até os meus 15 anos sofrendo coisas assim dentro de casa, porque eu nunca sofri preconceito na rua. Nunca, nem na escola, nem com amigos, nem andando na rua, nem indo pra barzinho, porque eu já ia pra barzinho com 13, 14 anos e tal, com 15. E eu nunca sofri preconceito na rua. Só que eu acho que o pior preconceito é o preconceito que você sofre dentro de casa. Né? Eu acho que não existe preconceito pior do que você não ser aceito dentro da própria família. Porque é a base, né, cara? Porque é o único lugar que você espera que você vai ser respeitado e que vai, de fato, o amor supera tudo. Proteção, essa parada toda, ok, né? você pode ser o que você quiser lá fora, mas aqui dentro a gente tá junto, a gente, né? E é isso que eu acredito que é isso que um filho espera de uma mãe, né? Também. E aí, esse lance ele não aconteceu. Então, dos 13 até os 15, todo dia era um negócio assim, ó, por exemplo, hoje eu não lavei a louça. Putz, você não lavou a louça porque você é sapatão, porque você anda com gente que não presta. Tipo, não tinha nada a ver, não tinha um contexto. Sabe quando não tem um contexto? Nossa, tô com dor de barriga. Quem manda esse sapatão? Era tipo isso. E aí eu falei, cara... E aí eu vivi 2 anos assim. Só que como eu estudava muito e eu trabalhava muito pra ela, na 25 e nas outras lojas, eu não tinha, tipo... Eu tava vivendo por osmose. Tipo... Piloto automático, só vai. Porque, tipo, aquela era a minha realidade. Minha realidade era trabalhar pra eu ganhar dinheiro, pra eu ir num restaurante. Minha realidade era, eu tenho que trabalhar pra trocar de moto. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso viajar. E você não tem que trabalhar porque eu quero fazer uma viagem... Então, né, uma viagem internacional. Então, não tinha muito... Não tinham escolhas. Não foi me dada uma escolha. Olha, você pode escolher o que você quer. Ser um vagabundo e ficar em casa vendo televisão ou você quer ir trabalhar? Eu não tive essas escolhas. Escolha, você quer alguma coisa? Vai trabalhar. Só vai. É isso. E aí, quando eu fiz 16 anos, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava na escola, que quando eu fiz 15 para 16 anos, a internet chegou no Brasil. Discada ainda, pessoal, tem uma galera que não conhece, tem a discada ainda, que entrava depois da meia-noite. Isso. Porque gastava um pulso só. Que também porque não podia gastar, porque a conta via exorbitante. Exato. E aí, tinha o quê? O bate-papo UOL. Você entrava no bate-papo UOL? Entrava no bate-papo UOL. Cara, melhor da vida. Era. Sabe que ainda tem, né? Tem? Tem, mas agora Sério? é só putaria, mas tem. Você entra bastante, né? Já entrei. E recomendo pra quem gosta. Mas... É tipo um delivery mesmo. É tipo Tinder. Ou é melhor? Agora? Agora. Não, exatamente agora eu não sei como era, mas da outra vez que eu entrei... Há 2 semanas atrás? Só pra desenhar, é tipo uma putaria sexual mesmo, assim, tipo, deixa eu ver, tipo, lá, é mais um bagulho virtual ali. De vídeo e tal. Mas quando eu entrava naquela época, que também era muito recente pra todo mundo, era um bate-papo, então tinha menina do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá, e aí eu conheci uma galera do Rio. E aí e a menina era muito mais velha do que eu tinha, 16, ela tinha 30.
E aí a gente começou a conversar. E aí eu falava da minha vida. Minha vida aqui é uma merda. Tipo, eu tô cansado. Putz, todo dia é uma briga diferente. Putz, aconteceu isso. E aí eu já tinha ido pro Rio, né, antes. E aí um dia essa menina falou assim, vem pro Rio. Sai daí da sua casa e vem morar aqui. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, como é que eu vou morar lá se eu não tenho dinheiro, não tenho vida, não tenho, né, eu não sou independente. Só que tava tão massacrante viver ali naquela situação de todos os dias, que eu falei, cara, eu acho que é uma possibilidade. Eu vou. E aí eu peguei, deixei uma carta, não disse para onde eu estava indo. Mas nossa, roteiro de novela, deixou uma cartinha? Deixei uma carta, dizendo, olha, eu tô indo embora, eu não te aguento mais, você, né, não é muito boa da cabeça, essa vida pra mim não dá. Bem pleno, não te aguento mais. Não, mas é porque sempre ficou uma frase na minha cabeça, que minha mãe sempre disse, ela diz assim, aqui é a minha casa. Se aqui é a minha casa, aqui são as minhas regras. Se você não tá feliz, então você pode ir embora. E eu não tava feliz, eu não era feliz. E mesmo trabalhando e vivendo e tendo tudo, eu não era feliz. E aí eu comecei a pensar nisso, de realmente ir embora. Eu falei, cara, se eu trabalho aqui, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Só que na minha cabeça eu não entendia que eu era uma pessoa menor de idade. Porque eu não tinha essa preocupação. Eu sou menor de idade. Não tinha isso. Já tinha amadurecido. Eu trabalhava, pagava a conta, eu vivia, tipo, eu bebia, eu saía. Já tinha uma vida de adulto. Já, entendeu? Né? E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu discuti com a minha mãe numa terça, na loja. Aí, na quarta... Uma mulher que vendia secador de cabelo foi lá na loja e minha mãe fez o seguinte elogio. Nossa, olha minha filha, como ela é linda. E a minha cabeça eu pensando e falando, tipo, nossa, não, porque não me dá trabalho, porque não sei o quê. E a minha cabeça pensando assim, você é louca? A gente discutiu ontem. Tipo, aquele negócio de viver de aparência, né, pro outro, né? E aí tudo bem, na quarta a gente brigou de novo. E aí na quarta eu falei, eu vou embora. Foi isso, tipo, falei, eu vou embora. E aí falei com essa minha amiga na época, que é uma amiga que a gente não se fala tanto, mas tá lá, né? Tá dentro da caixinha dela ali, guardadinha. Não se fala, mas tem um querer, um bem-querer, né? Tem um carinho. E aí ela pegou e falou pra mim assim, cara, pode vir. Quando foi sexta-feira de manhã, eu saí, fui pra escola, era o último dia de aula de julho, e eu tava no primeiro colegial. Primeiro colegial. E aí eu... Primeiro? Segundo? Não... 16 anos? De segundo, eu acho. Acho que já pro terceiro, né? Terceiro? Segundo ou terceiro, depende. Se você acho que eu tava no segundo. Reprovou algumas vezes? Eu reprovei uma... Não, algumas não, né, caralho? Eu não reprovei um ano. Mas esse não veio ao caso. Mas... Você reprovou, você foi reprovado? Teve que fazer o mesmo ano 2 vezes? Não tive, não. Mas é que teve exemplar. Não, é porque eu saí de uma escola, fui pra outra, e eu fui expulso de uma escola. Por uma história aí. Reprovado eu não fui, só expulso. Convidado a se retirar. Aí tive que dar uma continuidade, né? E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou. Cara, eu acordei de manhã, fui pra escola como se nada tivesse acontecido. Eu já tava com uma grana guardada, eu tinha... Pra época, tipo, eu tinha R$1.000. Só que naquela época, com 15 anos, R$1.000 era tipo 10 mil. Era muito dinheiro. Uns 15 anos atrás? Eu tô com 38. Puta, não, mano, mais de 20 anos atrás. Puta, devia ser isso mesmo, 10, 12 mil reais. Era. E aí eu peguei, o que eu fiz? A gente tinha um celular, que era um celular que a gente podia fazer ligação pro mundo inteiro. E não pagava. E aí eu fiz tudo isso. Tipo, eu deixei a chave da minha moto. Eu já dirigia. E aí eu tinha um carro, mesmo com 16 anos. Sem carta. Sem carta. Eu deixei a chave do carro, deixei o celular, deixei tudo. E aí ela tava esperando, lógico, eu chegar alguma hora na loja, né, nessa sexta-feira. Eu peguei um táxi, peguei minha mala, fui pro Tietê, comprei a passagem, fui pro Rio, cheguei lá no Rio 11 horas da noite. Essa minha amiga tava me esperando lá pra me buscar. E é assim que as pessoas compram órgãos no mercado. Tipo isso. Não, e é muito louco você pensar, porque eu não pensava que poderia ser uma coisa ruim. E pelo bate-papo, você não conseguia ver foto, seu celular não tinha ainda. WhatsApp. Tipo, não tinha como pessoa, manda aí uma foto. Ela ia mandar uma carta com uma foto. Né? Mal e-mail. Sim, não tinha, né? não tinha essa tecnologia toda, era um processo ainda. E aí, cara, eu fui, vou dizer, eu vivi 1 ano no Rio de Janeiro, que fez eu crescer muito como pessoa, foi sensacional, trabalhei pra caralho, também vivi de brisa, mas foi muito bom. Tipo, e em um dado momento eu resolvi... Não foi que eu resolvi voltar. Eu tava sonhando muito com a minha irmã, e era o único número de telefone que eu lembrava. E aí eu falei assim, putz, eu vou... Será que ela tá bem?
Morreu? Tá viva? Tipo, será que minha mãe morreu? Será que aconteceu alguma coisa? E aí eu liguei. Um dia, aleatoriamente, eu liguei e, cara, tem muitas outras histórias no meio do Rio de Janeiro, mas aí a gente deixa pra um outro dia. No ao vivo pro povo ficar perguntando ali, ó. E aí eu liguei pra minha irmã e aí eu falei assim, alô, Patrícia, tudo bem? Ela falou, oi, tudo bem, quem tá falando? Aí eu falei, Trianda. Ela falou, começou a chorar no telefone. Não, vem embora, onde você tá? Eu vou te buscar. Eu falei, não dá pra você me buscar, eu tô muito longe. Não, mas você tá onde? Porque eles acharam o quê? Que eu tinha, sei lá. Não. Eu não sei o que minha mãe contou pras pessoas. Não, mas peraí, tipo assim, você chegou no Rio de Janeiro, a única coisa que tinha era carta. Acabou o contato. Acabou o contato. Você não ligou? Não liguei, nada. Nada. Tipo, não falei com ninguém. Tinha uma amiga minha que sabia que eu tava indo pro Rio só. E só. Eu não contei nem pros meus amigos da escola, nem nada. E foi um fuzuê. Porque aí foram na escola e perguntaram pra uma amiga minha, que é a Lala, perguntaram, onde é que ele tá? E ela morava no Paraná. E ela falou, tipo... Não sei! Sei lá, nem sabia que ele tinha saído de casa. Então, tipo, gerou um caos. Mas assim, tinham acontecido muitas histórias no meio. Antes de eu ir, minha mãe era casada e separou. Só que aí aconteceram muitas histórias dentro da família, né? Que também... E aí, mais o fato de eu ir embora, então, tipo, gerou todo um caos, um estresse e tal. Mas aí, pra mim, eu tava aqui mesmo, né? Você tava bem? Eu tava bem. Não tava sofrendo, tava vivendo um mundo novo. Deixou o sofrimento, inclusive, né? Sim. Que tava mal. Porque, cara, é muito louco. Quando você sai porque é uma família tóxica, né? Quando você sai daquela coisa que é tóxica e você vai viver, é como se você se sentisse, cara, liberto. Tipo, agora eu posso ser quem eu quiser ser. E é algo que tem que ser naturalizado também. Sim. É família, mas é tóxica também. E é isso, cara. E é exatamente sobre isso. Eu acho que você não tem que permanecer em lugares que são tóxicos. Independente se é família, se é de sangue ou se não é, né? Se é amigo, se é namorado, ou pessoas que te manipulam. Cara, eu acho que não é. E eu me sentia, de fato, manipulado. Eu tinha que ser uma coisa que eu não era. Eu tinha que alimentar uma expectativa que não era minha, era dos outros. E aí eles não conseguiam lidar com as frustrações dele. E aí eu acabava sendo uma pessoa frustrada. Entendeu? E aí, quando você sai desse meio todo, você fala assim, cara, existe vida além disso tudo. Foda-se o quanto eu vou ter que trabalhar. Eu não morava no melhor lugar. Eu tinha pessoas ali que estavam ali para me dar uma base, me deram uma base por um tempo, foi ótimo. Mas eu tava vivendo. Eu tava sendo feliz. E eu tava sendo eu mesmo. Você tava vivendo. De fato. Não sobrevivendo, né? Não, porque aqui eu sobrevivia. E é muito louco isso, porque a gente não tem essa dimensão até acontecer. Até abrir o olho. E, cara, foi assim, foi o melhor ano da minha vida. Eu vivi tudo que eu pude viver intensamente, conheci pessoas, beijei na boca. Esqueci, porque eu vi uma namoradinha lá atrás, que eu achei que era o amor da minha vida, mas não era. Todo pré-adolescente, né? Meu primeiro amor. Eu vou morrer entendeu? de amores. E foi ótimo, porque quando eu cheguei lá, eu nem lembrava que ela existia, entendeu? E aí, teve uma semana específica, assim, que eu lembrei que sonhei com a minha irmã e tal, eu liguei, e aí eu acabei vindo pra São Paulo. E aí, nisso que eu vim pra São Paulo, eu não consegui voltar mais pro Rio. Porque ela quer aquela coisa, não, mas você vai ficar aqui, não, mas como assim? Porque ainda tava com 17, né? Não sei o quê. E aí, um dia, minha irmã saiu de casa, e aí ela falou assim pra mim, eu vou sair. Eu morava com a minha irmã. Eu vim pra passear, e aí depois eu ia voltar. Só que eu tava ficando na casa da minha irmã. E a minha irmã falou assim, olha, hoje é sexta-feira, eu vou sair, você fica aí. E, tipo, bem cena de filme mesmo. Eu falei, tá bom. E eu falei, então eu vou tomar banho. Tá bom. E aí, tipo, acho que ela trancou a porta, mas tinha uma chave pra dentro. E aí, daqui a pouco, toca a campainha. Aí eu já saio do banheiro assim, caralho, hein, meu, você esqueceu a chave, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu abro a porta, aí quem? Minha mãe. Com a Bíblia, assim, ó, debaixo do braço. Tá ligado? Fazer o ritual da cura? Não, e aí, só que eu tava... Assim, eu sou aquariano. Eu sou muito bacana, mas normalmente, quando alguma coisa me afeta, eu sou o ser mais seco da face da Terra. E você só vai fazer parte da minha vida se eu quiser. Entendeu? Eu não vou abrir a porta se eu não quiser. Você pode insistir, você pode pôr o pé na porta, mas se eu não quiser, meu amigo, foda-se. E aí, quando ela chegou, ela sentou e eu falei pra ela, primeiro eu falei, o que você tá fazendo aqui? E ela, não, né, eu sabia que você estava aqui e tudo, não sei o quê, e eu quero conversar. Aí eu falei pra ela, então a conversa é essa, eu sou uma mulher lésbica, eu gosto de meninas, e eu não vou abrir mão da minha vida pra viver a sua felicidade. Se você quiser viver comigo, bem, se você não quiser viver comigo, amém. Entendeu? Eu não preciso de você, eu não dependo de você, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, apesar de ser muito novo,
eu quero outra coisa da minha vida. Eu falei, eu não vou voltar pro que me machucou. Eu falei, então se você acha que você me machucou, que você me feriu e que a gente vai partir daqui e vai ser tudo lindo, não vai ser. E aí, só que o tempo, ele não cura tudo, mas ele ameniza algumas coisas, né? Algumas dores. Cicatriza ali, né? Fica lá, né? Não cicatriza, fica lá. Fica em stand-by ali, né? E aí foi quando a minha mãe fez a proposta, falou assim, olha, é o seguinte. Ela falou que tinha virado crente e tal, né? E aí ela falou assim, ó, é o seguinte, eu gostaria muito que você voltasse a trabalhar comigo. E aí, né, passando a história pra frente, eu gostaria que você trabalhasse comigo e eu te dou um carro. Porra, já me comprou, né? Opa! Ou eu te dou uma moto, que você quiser, e eu pago a sua faculdade, a faculdade que você quiser, e você vai receber um salário. Tá melhorando, hein? Olha, Mamãe? acho que eu posso ser essa pessoa. Acho que eu posso fingir que gosto. Acho que eu posso voltar a frequentar os restaurantes que eu gosto. Acho que tem uma subida aí de nível. Conte-me mais. O que mais você pode me oferecer? E aí foi ótimo por um tempo. Foi ótimo, assim. E aí, lógico que no meio do caminho a gente brigou, discutiu, e aí eu fiquei com ela até os meus 21. E aí eu saí de lá e fui arrumar meu primeiro emprego, fui trabalhar na Atento, uma Atento aí da vida, que foi ótimo também, onde eu conheci uma das minhas ex-esposas. Uma das suas ex, por quê? São quantas? Ó, certinho são 4 ex-mulheres. Certinho são 4 ex. Sério, mano? São. Putanheiro mesmo, né? Graças a Deus. Amém. Mas, e aí eu fui pra Atento e fiquei na Atento acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi pro fervo, né? Foi. E era, viu? Nossa senhora. Pera que eu vou até fechar o olho aqui O pra olho chega lembrar. e deu até aquela brilhada. Plim, plim. Era. Só que eu era muito rebelde. Né? Imagina só, o cara... Porque eu falei pra minha mãe, eu falei assim, olha, eu não vou mais trabalhar com você porque não dá, não tem condições, a gente não dá certo. Você faz o que você quiser, se você quiser vender a loja, você vende, se quiser continuar trabalhando, mas eu não quero mais. E aí fui arrumar um emprego e tal. E, cara, eu vou dizer pra você, eu cheguei lá muito topetudo. Então, eu ia trabalhar, por exemplo, com bem sapatão caminhão mesmo, que eu tinha falado lá atrás. Sabe quando você vai trabalhar de qualquer jeito? Passei na entrevista, vou trabalhar. Se não der certo... Não gostou de mim? Eu vou procurar outro emprego. E aí, cara, é aí que estão as coisas. Eu chegava, trabalhava, fazia meu trabalho, fazia muito bem o meu trabalho, ganhava muito dinheiro, mas não falava com ninguém. Porque eu tinha uma soberba dentro de mim tão grande que não me permitia com que eu pudesse me relacionar com as pessoas. Isso durou uns 6 meses, assim. Mas eu era muito bom no que eu fazia. E aí, com o tempo, eu fui abrindo espaço e aí fui tentando entender algumas coisas. Fui tentando entender as pessoas porque eram pessoas que estavam totalmente fora da realidade de convívio que eu tinha. E aí eu comecei a fazer amizade. E aí me apaixonei algumas vezes lá dentro. E aí as coisas elas foram meio que abrindo, assim, né? As oportunidades lá foram abrindo. E aí eu vivi 2 anos e meio. Que aí depois eu acabei trabalhando na Decolar, e trabalhei na Contax. E aí fui pro turismo. E fiquei aí no turismo. Virou blogueirinho. Não, até... Virou Masterchef. Virou ator de clipe. Ator de clipe, Não, eu fiz poucas coisas depois, assim, sabe? Criou um blog, um site, uma página, a única página do Instagram que falava de um assunto que ninguém falava antes. Sim. Né? Pouquíssima coisa. É que são muitas... Quase nada, né? São muitas vivências, né? Não, pô, que isso. E aí, cara, aí foi isso. E aí, eu e minha mãe, a gente ainda se falava, né, no meio do caminho, só que aí teve um momento onde eu falei assim, olha, que também eu não tinha tempo pra entender tudo isso, né, porque hoje eu tô com 38, mas eu fiz a transição aí com 33, 34. Bem recente, bem assim, recente. né? Mas por quê? Porque eu passei a vida toda trabalhando até os 30 pra poder manter tudo que eu gostaria. E aí eu nem me ligava que existia pessoas trans, cara. Você não tinha essa visão? Nunca, na vida. Nem sabia que existia, nem sabia que podia... Nem sabia que eu podia ter barba. Sério? Juro pra você. É porque também, hoje é um assunto mais falado, né? Mas Sim. alguns anos atrás não era. E como que foi, assim, pra você é libertador essa transição? Ou pra você, tipo, fiz. Cara, eu acho que pra mim foi muito normal. Mas entra naquele negócio que a gente tava conversando em off, assim. Eu acho que eu tive tempo pra amadurecer. E aí, quando eu me entendi enquanto uma pessoa trans,
eu não tinha... Porque todo mundo fala assim, fulano de tal foi que te inspirou, alguma coisa assim. Eu não tive uma figura que eu olhasse e falasse assim, putz, eu quero ser igual aquele cara. Eu não tive. Porque quando a gente fala, vamos falar aí só pra... Por exemplo, todo mundo fala assim, todo mundo falava, o Tami virou homem. Na minha cabeça, ainda enquanto uma mulher lésbica, minha cabeça tá assim, nossa, o Tami deve estar muito sapatão. Tipo, eu não conseguia imaginar o Tami de barba, sem peito, tipo, não fazia sentido pra mim. E aí, ele também não era aquela pessoa que, tipo, que eu via ou que eu seguia nas redes sociais. Não acompanhava ali, né? Não era, tipo, não tinha isso. E aí, um dia eu achei o Tarso, que é o Tarso Brant, que a gente acabou se falando e acabou, na época, estreitando aí mais alguns laços. E aí, o dia que eu falei com ele, que eu olhei ele, eu falei, mano, não, essa porra aí não era uma mulher nem fodendo. Não é possível, não era. Tá de migué, tá louco? E aí, a hora que ele abriu a câmera, que a gente eu conversei com ele e tal, via Instagram, e aí ele abriu a câmera e eu vi ele no Skype. Mano, na hora que eu vi esse cara, eu só chorei. Falei, mano, não é possível. É possível? Não é possível. E aí ele falou, mano, é possível. E eu falei com ele mais umas 3, 4 vezes e tal. E ele sempre muito solícito, a gente batendo papo e tudo, e conversando. E aí ele falou assim, cara, dá certo. E um dia, batendo papo com ele, tinha um amigo dele com mais de 50 anos que tinha feito a mastectomia e tava no processo todo de hormonização. Falei, cara, então é possível. E aí foi aí que minha mente começou a trabalhar. Falei, tá, e como é que é isso? Eu quero também. Como é que faz? Como é que é esse processo? E como que é esse processo? Esse processo é assim, eu procurei na internet... É difícil? Cara, pra mim não foi, né? Que entra naquela questão, assim, de... foi muito sensacional? Não, pra mim não foi muito sensacional. Eu entendo que pra meninos mais jovens deve ser muito sensacional, assim, de tipo... Meu Deus, agora eu sou um homem de verdade e tal. E também entra na aceitação. Tá. Que a gente já tinha até falado um pouquinho antes. Cara, você se ama. Muito. Sempre se amou. Sempre. Independente, com barba, sem barba. Não, eu sempre tive a autoestima muito alta. Que ela tem que ser vendida em cápsulas. Não, isso aí é uma piada interna. Não é justo. Não é justo, você me fodeu agora. Tá aqui pra isso. Mas é isso, não, porra. Vai se foder. Qualquer coisa o Adriano corta depois. Não, pode deixar essa merda. Então fica. Tá tudo bem. Não, eu tenho uma autoestima muito elevada. Muito, assim. E já tinha antes como mulher e tenho como homem trans. Porque, cara, eu sei do meu potencial. Eu sou muito, muito legal. Você não precisa do outro. Não, eu não preciso. Não. De fato, você é muito legal mesmo. Não, sim. Você é da hora, você sabe. Eu sou um arrogante. Algumas pessoas vão dizer que sim. Falso. Como que você tinha falado? Narcisista. Narcisista, Você se ama? Como assim? Você tem essa paixão de se amar? Pode. Não pode? Tá maluco? Tá maluco? Cara, não faz sentido. Não, eu me amo pra caralho, eu me amo mesmo, assim. Mas eu acho que tudo isso foi uma construção mesmo. De entender que, cara, eu sou muito bom. Tipo, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não... Não faço mal a ninguém, não faço mal a trabalho, me divirto. Sabe? Tipo, eu namoraria comigo mesmo. Você namoraria contigo Com mesmo? Com certeza. Ainda uma pessoa que me leva pro pagode, pro sertanejo, pro forró, eu namoraria Dá aquela comigo. dançadinha mole, na malemolência. Eu namoraria comigo mesmo, com certeza. Mas como que foi o processo, assim? Cara, quando eu comecei a olhar na internet, não tinha nada. Nada, assim. Que a gente tá falando de um bom tempinho atrás também, né? Querendo ou 5 não. anos, 6 anos. É recente, de fato, mas não é, né? Mas é porque as coisas se atropelaram muito também, foi assim. muito Foi muito rápido. A evolução foi muito rápida. Né? Há 5 anos atrás, você escutava os negócios. Não, o que é isso? Como assim? Não fazia sentido nenhum. Uhum. E aí eu comecei a pegar, aí eu comecei a conversar com o Tarso começou a me falar como é que era, quais eram as possibilidades e tal. E aí depois eu comecei a meio que pesquisar mesmo, a entender algumas coisas, a ver. Aí eu comecei a achar outros homens trans, mas eu ainda olhava pra eles e falava, não, acho que não é isso. Ou eu olhava e eles tinham uma masculinidade tóxica e aí eu pensava, mas se eu fizer a transição eu vou ficar assim? Vou ficar escroto também? Aí eu falava, não é isso que eu quero. Tipo, e eu sou muito carinhosinho, eu sou muito... Então, Depois a gente vai até falar disso, mas eu vou até pedir pra Mayara não assistir essa parte, por favor, mas eu aviso quando for pra desligar, tá, amor? E aí eu falei, não, eu não quero ser esse tipo de pessoa.
E aí, só que as pessoas falavam, mas quando você tomar o remédio, vai mudar, porque muda, não sei o que. Eu falei, gente, não é possível, você vai mudar o seu caráter, a sua personalidade, quem você é. Não fazia sentido pra mim. E aí, eu comecei a ir um pouco mais a fundo. E aí, eu entendi o seguinte, um dia eu vi um menino dizendo assim, olha, se você tomar o ciclo de Durateston de tantos em tantos dias, você terá barba. E ele fala, mas ele tava falando da vivência dele e tal. E eu falei, então isso aí é possível. Então eu tenho que arrumar uma receita, comprar e tomar. E eu falei, vou fazer esse negócio aí. Aí eu fui lá, comprei, uma amiga minha a primeira vez aplicou, e aí depois, e eu fiquei, tipo, fiz uns 3 meses. E aí muitas coisas mudaram, a voz mudou, o corpo, a pele muda, eu fiquei um pouco mais estressado. Hormônio, testosterona, né? Testosterona. E, tipo, você fica meio sem entender. Na época, eu já tinha feito psicóloga antes, mas naquele momento eu não tava fazendo terapia, nem nada. Então, foi um trabalho que eu falava, meu, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí, eu tinha uma parceira naquela época também, que me ajudou aí nesse processo a me entender enquanto pessoa e tal. Com muita paciência, né? Que tem que ter, né? Eu... Assim, o tem que ter, que eu digo assim, se ela tá contigo, e ela fala, não, tamo junto. Sim. Ela se propôs, está? É um processo que é complicado. Eu me propus a deixar ela livre, para que ela pudesse não viver essa etapa da minha vida. Mas ela se propôs a ficar. E foi ótimo. Porque ela gostava de estar contigo. Sim, já eram uns 6 anos de relacionamento. 6, acho, uns 6 anos, 6, 7 anos de relacionamento. Então, eu acho que ela falou, não, eu acho que é esse cara que eu quero ficar e é esse cara que eu vou apoiar e tal. Que foi ótimo, pra mim foi ótimo, porque foi uma puta de uma parceria. Mas... eu tomei durante esses 3 meses e aí um dia caiu um anjo, assim, na minha vida, que foi o Dr. João. Ele era um cliente meu, eu já trabalhava com viagens, e aí eu conversando com ele, eu falei assim, olha, Dr. João, eu sou um homem trans, não sei o quê, e ele falou, eu sou endócrino. E aí ele falou assim, mas eu nunca trabalhei com um homem trans. E ele falou assim, a gente pode tentar junto. Eu falei, podemos. E aí eu fui com ele, foi quando eu, de fato, eu comecei um processo da maneira correta, né? Saudável. Isso. E aí eu usei todos os tipos de remédio. Tem o pump, né, que você passa, de testosterona. Tomei o comprimido e aí depois, mais pra frente, tomei uma injeção. E aí a gente se encontrou, de fato, na injeção. Só que o Dr. Joe, eu acredito que ele tá vivo, ele era muito idoso. E eu pensei, se esse homem falecer, faço o quê? Vou viver como? Como que eu vou me virar? E aí foi quando eu peguei e fui no SUS. Eu fiquei sabendo que no SUS fazia harmonização, lá. E aí eu pensei, cara, por que não criar um conteúdo onde outras pessoas podem acessar e elas vão saber como fazer a utilização também desses medicamentos de uma forma correta, porque não tinha em um lugar nenhum. E não se colocar em risco. Exatamente. Né? E aí eu fui no SUS, e aí eu peguei uma médica super legal, que é a doutora Emanuele, onde ela pegou, sentou comigo e falou, olha, eu sou de Monte Verde, lá nem tem posto de saúde direito naquela época, né? Ela falou assim, eu não sei o que é uma pessoa trans, mas se você estiver disposto, eu vou pesquisar. E a gente vai começar esse processo junto. E aí, ela foi fantástica, assim, tipo, nesse postinho que eu vou já dei palestra lá, já falei com as pessoas que trabalham lá, tem todo um trabalho também. E aí a gente caminhou junto. E ela fez todo o processo junto comigo, esse primeiro passo de ir lá, fazer entrevista, de fazer os exames, de levar para ela. E aí, lógico que eu tinha o acompanhamento do Dr. João, só que agora eu tinha uma segurança, porque esse remédio ele é dado pelo Estado. Entendeu? Ele custa em torno de 400 a 600 reais, mas hoje ele é dado pelo Estado quando você tem todos os requisitos para poder fazer essa hormonização via SUS, por exemplo. É muito difícil? Depende mais da pessoa que vai correr atrás do que do SUS. Entendeu? Mas tem gente que vai ouvir e vai dizer, mano, ele tá falando uma besteira. Bom, você pensa o que você quiser. Mas, né? Vai atrás e dá uma olhadinha, ver se é besteira, né? Mas é porque, assim, se você fizer o processo todo certinho, em 3 meses você começa a harmonização. Nossa, rápido? É rápido. Bem rápido. Porque você vai passar com o médico da família, no meu caso foi com o médico da família, você vai passar com o médico da família, ela vai te dar todos os exames que o SUS pede. Se você correr com a sua paciência, em 15 dias você faz todos os exames. Entendeu? Pelo SUS mesmo? Pelo SUS mesmo. Foi tudo pelo SUS. Que dure 1 mês. Tá, depois você vai pegar esses exames e vai voltar com a médica. A médica vai agendar a psicóloga. A psicóloga do SUS, ela pede 4 sessões para ver se você é realmente um homem trans, lá. Só que eu já estava transicionada, eu já tinha barba. E aí, quando ela me viu na segunda vez, ela falou assim, cara, eu nem vou continuar com você esse processo,
porque, né, você já é um homem, já tem barba e se comigo ou semigo, com o meu lado ou seu meu lado, eu sei que você vai fazer a utilização do remédio. Falei, é isso mesmo. E aí ela laudou, isso deu... pode ser, eu falei que no meu deu 3 meses, mas vamos colocar 4 meses, porque é uma sessão por mês. Né? Eu, às vezes, vou de 15 em 15 dias com a psicóloga. Mesmo assim, rápido? É rápido. E aí ela laudou, deu 15 dias, o meu postinho, que é perto de casa, me ligou e falou assim, ó, você tem que estar amanhã, às vezes é bem em cima da hora, mas você tem que estar amanhã no posto da Bonifácio Cubas, que é na freguesia do Ó, pra passar com a endocrinologista. Passei com a doutora Kátia e no mesmo dia que eu passei, ela já me deu a primeira injeção. Na época era Libido, que é mais cara. E aí agora mudou para Ormus, né? Que é um pouco mais barata, que é o que o SUS tem contrato e acordo. Mas continua tomando? Aí eu tomo a cada 3 meses. E não pode parar de tomar? Não, você pode parar de tomar. Pode. Algumas coisas vão mudar, outras não vão. Algumas características ficam. Outras... O cabelo, por exemplo, se eu parar de tomar, meu cabelo vai crescer. Como eu tenho entrada... Ah, por causa da testosterona, né? Nasce barba, nasce pelo em tudo quanto é que é lugar, mas não nasce cabelo. Aí se parar de tomar, provavelmente a barba fica mais rala, o cabelo volta a crescer. Sim, pode acontecer. Não é uma regra, mas pode acontecer. Então, eu não pretendo parar de tomar enquanto não estiver afetando a minha saúde. É lógico que a longo prazo, com certeza, vai afetar, né? Não tem remédio nenhum que não afete. Existe uma agressão para sua saúde a longo prazo do tratamento? Se você não tiver uma dieta regrada, se você não fizer exercício, se você for obeso, né? Aí... que aí também é uma conjunção de fatores, né? Não é somente o hormônio, né? Porque o hormônio, ele pesa pro fígado, então se você já tem alguns problemas, vai pesar em dobro. Então, assim, e lógico que devem ter ainda alguns efeitos que a gente não vai saber, porque ainda tem muita coisa aí transitando em estudo, né? Mas isso em qualquer medicação, igual você falou lá. A gente tava até falando, como que é o nome daquele remédio lá que deixa a pessoa doidona lá? Zolpidem, que você até brilhou os olhos ali. Não, porque com Zolpidem dá pra dormir bem, né, meu? Cara, é raro eu tomar remédio, nunca tomei calmante. Eu tomei uma vez só, porque eu ficava com uma menina, e aí ela tomava. Uma das milhares? Não, e aí ela tomava, e aí um dia a gente foi viajar, e a gente tava de ônibus e tal, e ela falou, meu, toma aqui, ó, pra você, tipo, toma aqui pra você calar a boca. E aí eu tomei o remedinho pra vir dormindo, porque eu ia trabalhar no dia seguinte cedo. Esse Zolpidem aí, não? Esse Zolpidem, Foi esse daí? Foi. Eita! Mano, mas deu 15 minutos eu apaguei. Nossa, foi sensacional. Mas foi a única vez que eu tomei. Eu, graças a Deus, eu não preciso tomar remédio nenhum pra nada, graças a Deus. Só o hormônio mesmo, que eu tomo de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, que já é o suficiente. Que aí já é um processo, né? Mas eu normalmente não tomo remédio nem pra dor de cabeça. Eu prefiro ficar com a dor de cabeça do que tomar. Cara, eu também sou raro tomar remédio, eu não gosto de tomar, não. Eu só tomo assim, Novalgina, quando eu tô com muita dor de cabeça, que dor de cabeça me quebra. Aí eu tomo Novalgina, mas eu odeio tomar remédio. Não, dificilmente eu tenho dor de cabeça, viu? Eu tinha bastante, cara, eu tinha muito. Hoje eu tenho um pouco menos, mas direto eu tinha. Por quê? Não sei. Sei lá também. Mas enfim, né? Mas ok, aí a transição foi só isso ou teve mais coisas? Não, a transição foi essa. E aí foi a hora que também que eu ia te contar que a gente começou. A gente, né? A gente era uma pessoa só, que era eu mesmo. Comecei a colocar isso no Instagram. Só que diferente. Eu não tava publicando a minha experiência. Porque a minha experiência, eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem, nossa, a experiência desse cara. Eu não queria isso. Porque isso já tinha na internet. Todo mundo falando, é a minha transição? Porque a minha transição? E aí não era, tipo, isso que eu queria. A ideia era que as pessoas pudessem entender a transição, como ela funciona, como elas fariam para aquilo funcionar e qual era o caminho que elas tinham que fazer para chegar. Só que acabaram chegando outros assuntos no meio, como, e quando você é um homem trans, você tem que ir na ginecologista. Então peraí, vamos arrumar aqui uma ginecologista que cobra mais barato ou faz de graça para poder atender essa pessoa trans aqui de São Paulo. Mas tem um cara lá na Bahia, então vamos falar com uma ginecologista lá da Bahia para poder atender esse cara. Isso virou uma rede. Você fazia esse meio de campo todo? Todo, sozinho. Não tinha ninguém. Postava, fazia vídeo, procurava informação, tudo sozinho. E aí eu acabei tendo uma rede de médicos, lógico que só na sua maioria nas capitais, né? E a gente tinha aí um grupo de médicos, clínicos gerais, a gente tinha psicólogos, a gente tinha ginecologistas, que mais? A gente tinha fonoaudiólogo
E a gente tinha a nossa psicóloga, que, meu, era muito, 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 muito bacana. E tem amigos que fazem com ela até hoje, tratamento e tal. E aí a gente tentava fazer aí um compilado de valores. Porque, pô, também o médico, lógico que ele tinha muitos que atendiam pro bono, mas tinha um médico também que ele deixava só aquela segunda-feira para atender só aquelas pessoas trans. E aí ele não cobrava, ou ele cobrava, tipo, um valor irrisório de R$30. Então, essas informações foram acontecendo de uma forma orgânica Trampo também. bacana, bem bacana. E aí vem a política também, né? Essa história toda, tal, que eu nunca quis me aprofundar na política. Mesmo referente a pessoas trans, eu nunca quis me aprofundar, porque eu não queria que virasse uma obrigação eu ter que apoiar alguém. Não é tua praia isso, né? Não é. Eu até entendo um pouco, mas também não gosto de conversar sobre o assunto, porque eu acho que são pontos de vista muito diferentes. E não era o propósito do Homem Trans, era uma página chamada Homem Trans BR, que era a maior página. Eu digo que é a maior página da América Latina, mas na verdade é a maior página do mundo, né? Porque ninguém nunca fez isso. E não tem ainda e não existe. E ainda mais dessa forma. Porque era tudo muito compiladinho, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito, né? Era feito de fato era feito pro outro. Mas aí o Instagram chegou um dia e falou, não quero mais esse conteúdo aqui. Pá. Por quê? Né? A gente até tentou correr atrás e tudo, de tentar reaver a página, mas não rolou. E aí começar do zero é muito cansativo. E aí eu pensei, fiquei triste, claro, mas aí eu pensei, vamos deixar pra quem tá começando, não é mesmo? Vamos fazer outra coisa, né? Vamos viver de outra maneira e tal. Mais um ciclo, que fechou esse ciclo, vamos pro outro ali, né? A vida é de ciclos, né? A vida é de ciclos. Né, exatamente. Você para de virar com essa cara, hein? Não, mas é que você falou, era uma pergunta até que tava na minha cabeça, sobre essa questão do médico mesmo. Né? Porque assim, hoje começou a se falar muito da transexualidade e tal, tudo mais, mas e essa dificuldade mesmo? Porque, por exemplo, se você pega o especialista... Cara, tem muitos meninos que vão em médicos, que vão no SUS e são maltratados e acabam não voltando e ficam frustrados e desistem ou fazem de uma maneira errada, porque infelizmente tem todo tipo de profissional no meio do caminho. E você vai encontrar o psiquiatra bosta, você vai encontrar um psicólogo ruim, você vai encontrar um clínico que ele não quer saber porque você está sendo atendido pelo convênio e ele não está preocupado com isso. Por exemplo, eu dei uma puta de uma sorte de conhecer o Dr. André, que fez a minha mastectomia, por exemplo. Eu fiz pelo convênio, eu não paguei R$1. Entendeu? Mas a minha mastectomia ficou ótima. Eu sou muito feliz com ela e ela, né? E é um profissional que eu acredito e eu gosto dele, mas porque com o meu corpo foi bom. Não quer dizer que o corpo do outro seja bom, entendeu? Mas era um cara que me acompanhou também durante muito tempo. E eu dei a sorte de encontrar um cara que era muito coração. Mas você pode encontrar um cara que não é. Tem muitos que não são. Entendeu? Eu conheço vários que já me fizeram propostas de falar assim, não, eu te dou uma grana. E outra coisa, eu te dou uma grana pra você falar de mim aí, ou a gente reverte como um sorteio pra alguém pra fazer uma mastectomia, por exemplo. Mesmo sendo um bosta. Mesmo o cara sendo um bosta. Só pra se promover. Caralho. Entendeu? Então, assim, já aconteceu? Já aconteceu. Perdi muito dinheiro? Perdi, porque eu não ganhei R$1. Não ganhei R$1. Ah, mas você não ganhava? Não. Vai pelo caráter, né? Porque não fazia sentido pra mim. Eu até pensei uma época em fazer assim, vou fazer umas rifas de qualquer coisa, porque aí eu faço a mastectomia, dou a mastectomia pra alguém e tal, porque eu acho que é importante, né? E aí fazia um acordo com algum outro médico, ou com o meu e tal, pra fazer mais barato, ou uma parceria com o hospital, que pro hospital também ia ser sensacional. Sim. E aí ia dar super certo. E daria super certo. Só que aí algumas coisas se perderam aí no meio do caminho, o Instagram me derrubou e a gente... Ih, cosplay é cansativo, E é cansativo, né, cara? Porque você não pode ser você também, né, meu amigo? Você não pode falar tudo que pensa, você não pode, nunca, né? não. Não pode, porque você vai afetar uma pessoa aqui, uma pessoa lá. E as pessoas, elas não querem saber quem você é. As pessoas, elas querem saber o que elas querem ouvir. A pessoa não quer saber o que você é. Ela quer que você seja igual a ela. Não, Ela quer que você fale o que ela quer ouvir. Ela quer, exatamente. Entendeu? É isso. E é isso. Tipo, você tem que ser... Você é o trifoda enquanto você tá falando tudo que eu concordo. Exatamente, porque o dia que você falar, porra, tem várias. Pô, se vocês ouvissem algumas barbaridades que eu falo, você vai falar, meu. A gente ouviu algumas. Meu, que merda é essa, tá ligado? Não, brincando. Não. Só falou coisa boa. Só. Não, mas é porque você tem opiniões, não tem como. Tem coisas que eu vou concordar com diferente de um outro homem trans. Eu tenho amigos meus
que são, tipo, vou até falar, Roberto Betti, que é um amigão meu, que a gente conversa e ele é meu amigo, eu amo ele de paixão. E aí ele fala pra mim, ó, cara, isso aí não é legal, ó, você não podia pensar desse jeito. E aí a gente tem essa troca, e aí a gente fala assim, não, isso a gente concorda, ou não, né? Então... Passei do ponto aqui, né? Tô tendo uma visão distorcida. Exatamente, mas ele é meu amigo, é diferente. É total, né, cara? Né? Tem intimidade. Exatamente. Conhece. Muito. Esse que é o principal. Sim. Eu não posso te julgar sem conhecer. Exatamente. Né? Mas eu não sou perfeito. Já digo pra vocês que eu, de fato, não sou perfeito. Tenho muitos defeitos. Um é me amar demais. Não, esse não, pô. Não é um defeito. Não, é porque pra alguns é. Não, igual a gente pra fala. alguns mas a gente não vai entrar nesse assunto. Não vamos, porque a gente não pode ser o que a gente é. Mas assim, agora é uma pergunta que... Você se via no espelho, certo? Aham. Aí, momento antes de transição e... Como que é o nome da cirurgia? Desculpa. Mastectomia. Mastectomia. Momento antes de mastectomia, de barba. Você tem, tipo, aquela emoção, puta, agora eu tô me vendo no espelho da forma que eu gostaria de me ver, ou na época que você não tinha passado pela transição, tô vendo da forma que eu quero me ver? Cara, quando eu me olhava no espelho, enquanto mulher, nada me incomodava. Apesar de eu cheguei a engordar, emagrecer, mas eu tinha muito seio. Mas não era uma coisa que me incomodava, porque não afetava absolutamente nada na minha vida. Não me afetava, por exemplo, no trabalho, não me afetava em ter relações com outras pessoas, não me afetava em ter relacionamentos, entendeu? Então, tipo, eu vivia. E aí, quando eu fiz a transição, na verdade, assim, o que eu pensava, depois eu vou pegar uma fotinho, e aí vocês põem aí. E aí as pessoas vão dizer. Sim. A gente vai pôr duas. A gente vai pôr um antes e um depois, e aí a gente vai pôr uma foto do meu pai. Porque a ideia era, eu pensava assim, gente, eu parecia um pouco com o meu pai, não parecia muito com a minha mãe, mas eu queria muito parecer com o meu pai. Queria ter barba, né? Porque todo mundo falava, olha lá, filho do Teco, né? Olha lá, meu pai chamava João, mas as pessoas chamavam ele de Teco. E aí e tem até um vizinho lá em casa que ele fala assim, olha lá o Tequinho vindo. E aí eu falei assim, eu queria... Será que se eu tivesse uma aparência masculina, eu ia parecer mais com meu pai? Aí eu vou deixar isso aí pra vocês olham e aí vocês me dizem. E aí eu falei assim, cara, será... E aí, mesmo quando eu fiz a transição, eu me olhava e eu sei que eu mudei, mas pra mim não faz diferença essa mudança, sabe? Você mudou... Fisicamente. Sim. Mas você não mudou? Não. Você seria feliz igual se não tivesse barba? Seria. Com certeza. Mas assim, com certeza, sem sombra de dúvida. Isso não foi um mecanismo para que eu me sentisse mais feliz. Mas eu entendo que tem pessoas que têm essa necessidade, que vão se sentir mais felizes sendo como são agora. Vem do corpo que quer ver, né? Sim. Tipo assim, eu queria ver meu corpo dessa forma, hoje eu estou vendo e agora eu consigo ser feliz, E aí né? eu até vou te dizer uma coisa, eu vou falar de uma outra maneira, não daquele jeito que a gente tinha falado em off. Pra tentar dar, né? Não sei. Dá aquela amenizada, vai né? que chega aí milhões de pessoas, né? Se não, quando? Quando? Não é se chegar, quando chegar. Isso. Eu era muito feliz como mulher, né? E sou muito feliz como homem. O que eu fiz foi melhorar a minha condição enquanto eu me vejo referente a físico mesmo, como pessoa, de mirar no espelho e falar assim, eu era muito bonito antes, mas eu sou muito mais bonito agora. E é isso, assim, pra mim é isso. Não tem a ver com genitália, não tem a ver com... Não é. Me olhar e falar assim, putz, cara, não é que você ficou parecido com seu pai? Putz, não é que você ficou um cara bonito? Putz, ficou interessante aí, hein? Teve uma mudança. Então, eu acho que é muito mais sobre sentir tudo isso do que propriamente também ver. Tem um sentimento de falar assim, nossa, putz, ficou bom. Cara, é uma comparação bem pobre mesmo, mas uma comparação muito pobre. Mas, por exemplo, a pessoa que ela tá com uns quilos a mais fala, mano, eu vou entrar na academia porque eu quero ter esse corpo. Putz, aí a gente vai entrar numa outra questão. Aí quando ela chega, eu tô nessa vibe, puta, eu tô nessa felicidade porque eu tô do jeito que eu queria. É isso. Não, mas é isso. Que nem o Dri sabe, né? Na pandemia eu emagreci muito, porque eu precisava, e aí eu emagreci, fiquei magro, bem bonitão, parecendo um pirulito, só tinha cabeça. E o corpo magrinho.
Só que aí em um dado momento eu pensei, acho que hoje eu vou comer. E aí eu comecei tudo de novo, todo o processo, engordei tudo de novo, por ansiedade, por ter mudado de trabalho, por algumas coisas que aconteceram. E aí agora eu tô voltando também a ter o corpo que eu gostaria de ter. E é um trabalho diário, né? Lógico, até chegar aí. Mas é exatamente essa comparação mesmo. Que, pô, já perdi 13 quilos, faltam mais 10. Então, e é isso. E quando eu chegar nos 10, eu vou falar, caralho, era isso que eu queria. Tá indo pra academia? Todos os dias. Ui, frescurinha, tá indo pra academia. É porque você faz natação, né, pô? Uma vez na semana. Olha que fresco, vai pra natação. Olha que fresco, vai pra academia. Todos os dias. E aí, o dia que eu tô com muito ódio, eu vou 2 vezes, entendeu? Sério? É. Cara, eu queria ir todo dia. Mas Não, não é porque eu penso muito, que nem assim, eu sou ansioso por algumas coisas, mas é que a minha cabeça ela não para, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, às vezes, na academia eu já percebi que é um lugar que eu não penso em porra nenhuma. Sério? É. Cara... Eu não penso em nada, eu não penso em... não penso... Não penso em... Também não penso em... Não, Não penso... Não... Você não pensa em nada. Não penso em nada, assim, absolutamente em nada. Tipo, eu foco, tipo, mano, vou ficar grande, vou ficar magro. No pain, no gain, né? No pain, no gain, sei lá. E é engraçado porque as pessoas ao seu redor, elas começam a reparar. Teve um cara outro dia, acontece isso todos os dias lá na academia, mas acho que às vezes a pessoa fica uma semana sem me ver e quando ela me olha de novo, ela fala, nossa, o que aconteceu? Tomou bomba. E nem cheguei ainda nesse estágio. Né? A blusa dobrada nem é por isso. Não, Aí o cara... Não, vai tomar no seu cu. Não. E aí o cara virou pra mim e falou assim, acho que ele devia estar uns 15 dias sem ir na academia, só pode. Eu tava lá treinando, né, pá. Aí eu... Não, sem barulho, que aí não dá. Esses orgasmos assim não dá. Aí eu lá, pá, treinando. Aí eu parei, o cara parou do meu lado e falou assim... Falei... Oi? Não, foi assim mesmo. Falei, oi? A gente pode dividir o aparelho? Eu falei, pode, claro. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fala. Eu falei, caralho. Lá vai. Falei, só falta, né? Aí eu falei, fala, pode falar. Aí ele falou assim, você tá muito mais magro, hein? O que aconteceu? Eu falei, sabe o que é isso? Ódio. É a força. A força do ódio. Ele falou, mas você tá muito mais magro. Você tá com um corpo muito legal. E não sei o quê. E aí foi, caralho, as pessoas estão reparando e tal. E aí de vez em quando vem alguém no Instagram e comenta. É gostoso, né? Os amigos dão, dão uma moral. Eu não sei muito porque eu não sou rato de academia, né? Mas assim, né? Imagino que seja. Meu irmão, ele gosta de academia, cara. Ele é bombadão, assim? Meu irmão, ele tá bem, cara. Tá bem. Gostosão. Pra caralho. Esse aí é meu foco. Mano, depois eu vou mostrar uma foto dele. Eu quero ver. O bicho tá brabo, assim. Esse é o foco. E ele, assim, cara, eu admiro muito essa força de vontade, cara. Ele falou assim, vou entrar na academia, começou tal, tudo mais. E é muito regrado de pesar comida, de não sei o quê. Mas assim, mano... Mas, vou te dizer... Tá ligado quando a pessoa faz aquela fotinho, tipo, de costas, assim? Do ombro. Mano, o bicho... A Mayara fala assim, você tem que ficar igual seu irmão. Eu falo assim, não. Não, aí já é demais pra mim. Você foi pra pessoa errada, então. Deu tiro errado. Escolheu errado. Escolheu errado, azar o teu... Como diz minha mãe, olha com os olhos e lambe com a testa. E tá tudo certo. Mas, cara, é um trabalho diário, assim. Eu vou exatamente porque eu quero ter um outro corpo e porque eu quero estar numa outra sintonia comigo mesmo e tal. Mas, ultimamente, eu ando indo mesmo na força do ódio. Narcisista. Você vai me zoar pra sempre agora. Até pra gente só não ficar nisso, né? Porque o tri é muito mais do que isso, né? É só uma questão, porque, assim, tem uma pessoa muito querida que ela... tem esse reconhecimento agora, né, da transexualidade, de ser menina e se ver como menino mesmo, e bem jovem, né, bem no início da adolescência, vamos dizer dessa forma. E você também entre aspas, vou colocar entre aspas, que não é se descobriu, né, se descobriu muito jovem. Tipo, você lembra quando você fala assim, eu não sou menina, eu gosto de meninas. Eu gosto de meninas, foi muito jovem. Eu tinha... Aí a gente volta. Olha lá, o precoce. Uma vez minha mãe falou assim pra mim, vai buscar pão na padaria e pegar uns negócios no meio do caminho. Eu falei, tá bom. E aí eu tava de motinho, eu tinha uns 9 anos, tava de motinho. Aí eu peguei minha motinho, fui lá na padaria, e aí eu lembro como se fosse hoje. E é um pensamento muito doido esse. O cara tava com... tinha um cara e uma mina e eles estavam no ponto de ônibus. E eu parei a moto do lado, porque já era o estacionamento. E a hora que eu tava saindo, assim, pra poder entrar na padaria, o cara tava brigando com a menina. E ela tava chorando. Namorado, assim? Era namorado, eu acho que era, né?
E ela tava chorando. E aí eu pensei, foi isso que eu pensei. Quando eu tiver a minha mulher, eu não vou tratar ela assim. Do nada. Tipo... E foi embora. E aí eu já entendia que, como já tinha aquelas brincadeiras, né? Entre primos e primas, lá. Mais com primas. Mais com primas. Deu até viradinha ali agora, hein? Bateu aquela lembrança, foi... Opa, voltei? Não, E aí eu comecei a pensar mais nisso, assim, não, então é isso, eu gosto de meninas e tal, mas já sabia do que eu gostava, só que aí também você, né, tá se formando e tá se entendendo, e algumas coisas que acontecem, né, brincadeirinhas que também, se é criança, você não dá muita atenção para aquilo. Mas essa frase é uma frase que ficou guardada na minha cabeça, e eu fui lembrar disso muito tempo depois, fazendo terapia. E aí eu falei, putz, aí sabe quando parece dar você fala, cara, aí eu lembrei de mim indo lá comprar pão e do dia que isso tinha acontecido. E eu tinha tô com 38, eu tava num outro relacionamento, eu tava com 20 e poucos anos. Não é porque eu tenho que lembrar, porque foi uma fase necessária. É legal essa contagem de idade, né? Eu tava com esse relacionamento, então eu tinha tantos anos. Eu tava com aquele, então eu tava com tanto. Essa contagem. Porque... Não, esse pessoas, mapa mental aí é bom. Porque são pessoas, cada um, você, né? E foi uma época que eu precisei e tal, e foi muito bom. Minha avó tinha falecido na época e tal. Então foi um momento que pra mim foi bem importante. E aí eu lembrei desse fato, falei assim, putz, agora tudo faz muito sentido. Tudo fazia sentido. O fato de ser uma menina lésbica e tal. E aí, hoje faz mais sentido ainda quando eu falo. Quando eu tiver a minha mulher, eu não vou tratar ela dessa maneira. Hoje, como um homem. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Agora, mozão, desliga aqui. Daqui uns minutinhos você volta, tá bom? Da forma que você falou, quando eu tiver minha mulher, jamais vou tratá-la dessa forma, né? Quem vê você falando dessa forma, do jeito que você fala, não imagina. Mas você é um rapaz romântico. Eu sou um Dom Juan, meu amigo. Vem com essas não, mano. Já pedi pra Mayara parar de assistir. Pelo amor de Deus, cara. Mano, vamos lá. Como que é esse seu Dom Juan? Não, mas é verdade. Não, eu sei que às vezes não parece. E talvez não pareça mesmo. Até porque eu falo muita besteira. E aí... Você é autêntico. Expansivo também. Aberto. Né? Não penso pra falar muitas vezes. Largado. Não, mas eu tipo a Chiquinha defendendo o Chaves. Mas eu sou românticozinho. Eu sou o cara que vai te dar flores. Eu sou o cara que vai te levar pra jantar, que vai te levar pro teatro, que vai te exaltar, que vai fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Eu sou esse cara. Entendeu? Que vai estar ali pra segurar sua mão quando você precisar. Meu telefone tá começando a tocar aqui, deve ser a Mayara me xingando. Só aquele cara, putz, hoje eu tô com cólica. Não, peraí, vamos esquentar ali uma aguinha pra colocar aqui. Putz, o que eu posso fazer pro seu dia ficar melhor? O que a gente pode fazer pra melhorar esse negócio aí? Mas que também entra numa história que eu tava ouvindo outro dia, assistindo esses podcasts e tal, e lá, que o cara falava assim, até quando você vai ser também essa pessoa de cura? Tem isso também, né? Quem cuida muito... Nunca é cuidado. Né? E aí, mas eu sou esse cara. Cara, se eu falar pra você, eu tô com você, mano, eu tô com você. Eu fecho com você. Você fala pra mim, eu quero fazer tal coisa, vamos. Eu não sou aquele cara que vai falar assim, mas será que você quer fazer isso? Mas, não. Você quer fazer? Você acredita? Vai dar certo? Vai, então vamos fazer. E foi assim em todos os relacionamentos que eu tive. Não importa se foi um relacionamento que durou 2 dias ou se ele durou 11 anos, como foi o último. Entendeu? Mas eu sempre vou ser o cara que apoia. Porque talvez esse apoio também tenha me faltado. Pode ser. Em algum momento. Quando mais jovem. E eu acho que é importante isso. Eu acho que é muito importante você fazer com que aquela pessoa que você está, fazer com que ela se sinta a melhor pessoa do mundo e com que ela se sinta especial e com que ela se sinta importante e com que ela saiba que ela pode contar com você, que ela saiba que você não vai largar a mão dela, que ela saiba que ali, além de um namorado, de um ficante, de um marido, ela tem um amigo. Eu acho que isso pra mim é muito importante, fazer com que essa pessoa se sinta de fato amada, importante, sabe? Eu acho que se não for pra ser esse cara, né, melhorado, porque eu falo pra você, eu sou um homem trans, não, eu não quero ser um cara escroto, né?
Eu quero Por que... favor, já tem uma par de cara escroto, Não né, é? mano? Eu quero que ela olhe e fale assim, putz, eu achei o cara. Ele é foda. Ele é foda, é. É essa sensação, assim, dela falar assim, putz, eu posso contar com esse cara. Ele vai estar do meu lado, independente do que aconteça. E eu vou estar do lado da pessoa que estiver comigo, independente do que aconteça. Cara, sabe o que eu tô imaginando agora? A menina aqui assistindo o podcast, o namorado do lado, e ela olhando assim, aprende seu arrombado. É mais ou menos isso. Cara, é mais ou menos isso. Não, mas eu acho que se todo homem tratasse bem a pessoa que tá... Na verdade, assim, se todas as pessoas, vamos falar de pessoas, porque todas as pessoas, de alguma maneira, elas são iguais. Não vai fazer diferença se é um homem, se é uma mulher, se é uma mulher lésbica, se é um homem gay, não importa. Eu acho que quando você está com alguém, todo mundo quer ser bem tratado, né? E a gente tem uma ilusão, né? E é até sobre um negócio que eu ouvi outro dia, que me remeteu a isso agora, eu ouvi assim, putz, eu não posso dizer com essas palavras, porque senão vai ficar muito... Não, então, por exemplo, ficar com mulher é melhor do que ficar com homem. E na verdade não é. Não é, entendeu? É porque as pessoas, em alguns pontos, elas são diferentes, mas em alguns pontos elas vão ser iguais. E, na verdade, a gente está nessa caminhada, todo mundo aprendendo também, aprendendo a amar, aprendendo a conhecer o outro. Mas seria muito importante que quando um cara ou uma menina tivesse com um outro cara ou com uma outra menina, ele pudesse fazer com que aquela pessoa se sentisse especial. Porque eu acho que não tem nada mais gostoso do que você ser muito bem lembrado. Mesmo que não deu certo. Não deu certo? Não é que não deu certo. Deu certo até determinado ponto, ou deu certo até, né? Eu não posso falar, por exemplo, que os meus relacionamentos não deram certo. Todos os meus relacionamentos foram ótimos. Eu tenho contato com quase todas as minhas ex. E a gente tem uma relação de carinho. Às vezes demorou um pouco para poder virar a chave de ex-namorada, ex, qualquer coisa para ser amigo. Às vezes acontece. Às vezes também não acontece. Essa chave, às vezes, ela não vira e fica cada um no seu lugar. Mas eu tenho uma relação muito boa. E se eu fosse uma pessoa ruim, ou se eu fosse uma pessoa que, tipo, não tivesse sido aquele cara naquele momento na sua vida, você não ia querer falar comigo. É que hoje também o mundo tá tão estranho que, por exemplo, às vezes, vou falar muito mais do rapaz, do cara que não trata bem a menina. Por quê? Porque ao invés de fazer ela se sentir bem, se sentir querida, amar e por aí vai, quer fazer ela se sentir mal por conta pra que ela seja dependente dele. Pô, aí o cara tá sendo um manipulador, né? Mas é o que a gente vê muito. Sim. A gente vê muito isso. O cara, ele coloca a menina pra baixo e é aquele lá, bate e assopra. Morde e assopra. Morde e assopra, né? Ele vai lá, elogia um pouquinho e põe pra baixo pra quê? Porque eu não posso perder o controle aqui. Isso é louco, cara. Eu quero que a pessoa que fique comigo, de verdade, que ela fique porque ela queira estar e porque ela queira ficar. Porque eu acho que eu não sirvo pra prender alguém a mim. Isso nunca. Então, e isso foi uma coisa que eu sempre falei nesse meu último relacionamento. Fique comigo enquanto você me amar. O dia que você não me amar mais, você pode ir embora. E eu falava também, vou ficar com você até o dia que eu te amar. O dia que eu não te amar mais, eu vou embora. E eu acho que é isso, né? Não tem como você usar de artimanhas ou manipulações pra prender alguém em você. Uma hora vai acabar, né? E aí ela vai olhar e falar, putz, meu, que merda de pessoa que eu tava. Uhum. Entendeu? Porque também tem várias outras questões, né? Por que você estava com essa pessoa? Você estava pra esquecer uma outra pessoa? Você estava porque essa pessoa te dava dinheiro? Você estava porque você tinha uma estabilidade financeira? Por quê? Tinha algum benefício? Ali E aí entra numa questão que eu falo assim, cara, a gente estava conversando sobre isso e falei assim, eu não quero ninguém para me completar. Eu não preciso, eu sou completo. A pessoa que vier, ela vai vir para caminhar do meu lado. Mas não ela vai, nossa, eu preciso de alguém que me complete, alguém que venha para somar. Eu não preciso, eu já sou inteiro. Eu quero alguém que fale comigo, vamos caminhar junto, lado a lado. Eu tenho essa deficiência aqui, você pode me ajudar? Não tá tão bom aqui para mim. Putz, é uma parceria. Eu acho que relacionamento é uma parceria. Entendeu? Porque se não for para ser assim, tipo, cara, do que valeu, sabe? Você ficar com alguém. Porque aí a gente tá falando do relacionamento por amor. É que hoje tem muito relacionamento por posse. Sim. Entendeu? Já não tem mais um afeto, mas não, você é minha, você é meu. Você é louco. Se não for meu, não for minha, não é mais de ninguém. Eu nunca na vida ficaria com uma pessoa assim. E também não seria essa pessoa. Que bom. Não seria. É lógico que
Quando você tá com alguém, você tem, né, é todo um processo de conhecer, ver, pisar, ver onde você tá pisando, ver quem são as pessoas e tudo mais. E aí pode até você ficar, sei lá, não seria a palavra. Mas... Essas paradas pra pensar assim, vou cometer um crime ou não vou cometer um crime? Né? Não, mas porque, lógico, quando você tá conhecendo alguém e você tá gostando de alguém, você pode se exceder em alguns momentos, porque você também tá aprendendo a lidar com aquilo tudo que é tudo muito novo pra você. Uhum. E aí você tem aí os seus medos, as suas inseguranças, mas aí também entra a questão da pessoa também te ajudar com isso. Falar, não, tá tudo bem. Tipo, cara, eu tô aqui com você, entendeu? Não, vamos caminhar junto. Então eu acho que é esse tipo de relacionamento que eu tento e quero desenvolver e quero procurar, e é esse tipo de pessoa que eu gostaria que estivesse do meu lado também. Quando procura-se a melhora, né? Sim. Porque assim, cara, imagina que bosta você tá do lado de alguém que assim, você vê que a pessoa perdeu o brilho. E você é o responsável por ela ter perdido esse brilho. Que pena, né? Que bosta que é, Putz, cara. É. Entendeu? Então, tipo assim... Por isso que às vezes eu fico falando assim, mano, por quê? Não é? Né? Porque o que essa pessoa tá ganhando? Fica os dois infelizes. Ela fica lá, perdeu o brilho, e você lá, tá vendo? Não sei o quê. E sempre reclamando da pessoa. Cara, não vale a pena. Não vale a pena, porque... eu sou um apaixonado, né? Eu sou um Dom Juan. Um Dom Juan. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que pra você estar com alguém, você tem que estar disposto. Porque às vezes você até tá disposto, mas às vezes você abre mão e perde uma pessoa muito bacana. Uhum. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E às vezes por detalhes, coisas bestas. Sim, entendeu? Já aconteceu comigo muitas vezes. Pessoas que eu conheci e que tava até ficando bom, tava até ficando legal, mas aí eu peguei uma merda e aí falei, putz, acho que não. Né? Pegou uma vibe diferente. Foi. E falei, não. E aí eu já paro e pensei, putz, talvez com fulana... Teria sido diferente ali, né? Talvez se eu tivesse tentado de uma outra maneira, talvez... Mas também já foi, né? E é aprendizado. Não tem pra onde correr. E vai errar várias vezes, não tem essa. Vai errar, pode ter 50 relacionamentos, vai errar nos 50 de formas diferentes. Às vezes você pode até errar do mesmo jeito que você errou no outro, mas acontece. E aí, como o relacionamento ele é uma parceria, quanto que essa pessoa que é parceira sua vai estar disposta a entender e falar, ok, vamos começar aqui, isso aqui não estava bom, vamos ajeitar, e vai estar tudo certo, a gente tá junto. Porque tem o ceder também, né? Tem o ceder, tem o apoiar. Ninguém quer ceder. Exato. Né? Ninguém quer ceder. Quer aí fazer uma brincadeira aí, né? Tá todo mundo com a terapia em dia, né? E, na verdade, nem precisa estar com a terapia em dia. Eu acho que a gente exige muito do outro e, às vezes, a gente também não é capaz de dar o que a gente tá exigindo, né? Exato. Normalmente, a gente exige o que a gente queria doar. E não tá doando muitas vezes. Pode ser também, né? Claro. Exige do outro que faça aquilo, mas eu não consigo fazer. Pode ser. Né? Pode aí ser. a cobrança vem mais, fala assim, por quê? Porque a culpa é dele. A culpa é dela. Sim, Pra terceirizar a culpa. E aí você acaba se colocando aí nesse lugar. Não, mas vamos parar de falar de homem romântico? Vamos parar com esses bagulho aí, porque senão quando eu chegar em casa eu tô lascado. Vai tá mesmo, hein? A baixinha é braba. A baixinha é braba, e ela vai começar a querer ficar me comparando, aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vou nem falar seu Insta pra ela. Isso mesmo, hein? Cara, mas assim, uma dúvida. Você já tá nessa caminhada há um bom tempo, né? Nesse bom tempo, provavelmente, você já deve ter tido relação com alguma menina que era hétero, sempre foi hétero, ou se considerava hétero, ou só por curiosidade. Tinha muito disso, assim? Como que é essa experiência? Cara, acontece com frequência. Curiosidade ou a Tudo, pessoa né? ser hétero e... Puta. Porque são muitas nuances, assim. A gente tem a mulher que é casada, que já aconteceu comigo, casada, hétero, que nunca pegou menina e nunca pensou em ficar com a menina. E aí eu, enquanto mulher lésbica, fui lá, peguei, namorei e casei. Eita! Já aconteceu. Já aconteceu de a menina ter curiosidade de ficar com um homem trans, nunca ter ficado, e aí a gente ficar e aí dá certo de namorar, por exemplo. E casar de novo. Não, casar não. Aí não, né, caralho. Não, casar eu não caso mais. Foram o quê? 4? 4 casamentos. Então, né? Já aconteceu, de repente, da menina ser
sei lá, bi, ou ela ser lésbica, já aconteceu. E aí, só que de repente, de alguma maneira eu chamo atenção, ou porque eu sou muito legal, ou porque, sei lá. E aí ela fala... porque, sei lá, é muito bom. São vozes da minha cabeça. E aí ela fala, putz, eu acho que eu ficaria. Porque teve, vou até contar uma história. Teve uma vez... Conte. Não, teve uma vez, um amigo meu, o Filipe, que tá na Itália. Ele falou assim, a gente tava num bar que eu gosto muito, chama Casa Híbrida. E lá acontecem muitas coisas, lá é sensacional. Muitas coisas. O Adriano já foi, né, Dri? O Dri sabe do potencial da casa, né? E aí, o meu amigo falou assim, tem uma amiga minha ali. Uma amiga não, tipo uma conhecida e tal. E eu olhei e falei, interessante. Falei, bem interessante. Aí ele falou assim, nossa, eu vou falar pra ele assistir. Aí ele falou assim, amigo, ali você não vai pegar, ele é muito sapatão. Falei, amigo, escuta aqui. Vem comigo. Ele falou, se você pegar, você é foda. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e peguei, aí a gente se beijou aí por umas 3 horas, e aí eu fui embora e foi ótimo. Então, assim, coisas que acontecem, entendeu? Eu sou bom. Não, bom eu sou mesmo. Mas eu acho que... Tô brincando, né, gente? Né? Não levem tudo ao pé da letra. Tô brincando, mas tem aquele fundinho de verdade. Sempre. Mas já aconteceu também de ficar com mulher que era casada e separou e tal. E de dar match e ficar e ser muito bom também, né? E não tem jeito, assim. Você, às vezes, vai ser o fetiche de alguém, às vezes a pessoa vai gostar de você, às vezes a pessoa vai ser só uma pessoa curiosa, porque ela tá querendo se descobrir enquanto pessoa. E aí vai de você querer se abrir a dar essas oportunidades ou não, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo. O meu não aperta. Você não se importa de ser o fetiche de alguém? Lógico que não, pô! Só vem! Pô, você vai me usar? Tudo o pai bem. Tá on. Me usa que eu te uso também, tá tudo certo. Mas vou usar da melhor maneira possível, sendo romântico. Com claro. todo romantismo, Claro. toda classe. Tá, então vou fazer uma pergunta extremamente constrangedora. Olha, não vai me comprometer, rapaz. Vou, e se falar mentira, o bagulho vai ficar louco, viu? Como é? Você já passou por essa situação? Eu tô até... Ó o copo, ó o Parkinson. Cara, como que é participar do Masterchef? Putz, ainda bem que a gente trocou de assunto. O bicho já tava tremendo, ficando vermelho. Já. Ih. O que vem agora? Meu Deus. Cara, foi uma experiência assim fantástica. Vou te dizer que eu não esperava, né? Foi na pandemia, em 2020, então quem quiser assistir, coloca lá Trianda Verena Masterchef, vocês vão achar. Eu não sei qual que é o episódio, me desculpem, mas vocês vão achar com o nome. Colocou só Trianda lá e Masterchef vai aparecer aqui. Certeza que é o único. É único, não único. Tem. Não tem Acho homônimo. que é o único Trianda no mundo, né? Mais ou menos. Não tem homônimo, né? Da forma como é escrita e como é falada, não tem outro. Foi uma experiência muito, muito legal, assim. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre. E já fazia algumas coisas, né? Com comida. Tenho aí uns planos futuros para isso aí também. Pra internet ou... Não, na verdade, assim, o Masterchef, ele me trouxe... Ele reviveu algumas coisas, assim, dentro de mim. Por exemplo, eu tenho aquela memória afetiva da minha mãe cozinhando muito, das pessoas indo em casa e comendo a comida da minha mãe, falando que a comida era maravilhosa e tal. E ninguém nunca me ensinou a cozinhar, nem a minha mãe. E eu sempre aprendi de olhar. E aí apareceu essa oportunidade de participar do Masterchef, que foi muito gostoso de ver, de estar ali, ver como é que funciona o bastidor, né? Ver como é que são as pessoas, ver como é que era a cozinha, né? Porque quando a gente vê na televisão é uma coisa, né? Pessoalmente é totalmente diferente. E poder cozinhar e uma outra pessoa que cozinha muito... Renomado, né, mano? Comer a sua comida e falar, não tem ninguém que faz um purê de mandioquinha desse aqui que você fez. Putz, é só um purê de mandioquinha, mas se eu ouvir isso, por exemplo, do Jacan, é muito foda, né? Então, eu fiz 2 pratos. O primeiro prato foi um prato mais simples, mas o segundo era uma asa que eu fiz com molho de laranja e mel e com uma fatia de bacon e tal, e ficou muito bom. E o tempo é muito curto para cozinhar também, então... Mas é que eu dei o azar também de pegar a asa, né? A pessoa que me deu a asa
né? Não fui eu que escolhi. Só te vira aí, parça. Foi tipo isso. E foi muito legal, porque eu fiquei aí entre os 3 mais notados aí do MasterChef. Quem ganhou foi a Fê, que, cozinha muito. Ela dá aula de massas, assim, Fê Posse, vou deixar aqui, se vocês quiserem procurar. A Fê, cozinha muito. E eu sou, assim, declarado fã dela, ela sabe disso. E muito merecido ela ter ganho. E realmente foi uma experiência fantástica, assim. Então, essa parada quando a gente tá assistindo lá, tipo assim, não... E a galera se emociona, pô, mano, eu tô lembrando da minha mãe cozinhando, da minha avó. É verdade mesmo, cara? É papo sério? Por exemplo, eu não sei até hoje se minha mãe assistiu meu podcast, eu ia falar. Eu não sei se até hoje minha mãe assistiu o MasterChef. Mas eu gostaria muito que ela tivesse assistido pra, de repente, ela falar assim, putz, olha lá, meu filho, ou minha filha, sei lá. Olha lá como ele é foda, como ele é um cara legal, olha onde ele chegou, olha que legal essa oportunidade que deram pra ele. Então, assim, quando você pensa, eu tava lá, eu fui pra lá, pensando muito no que eu gostaria que a minha mãe visse. Entendeu? Então, eu dei o melhor de mim, talvez nem tanto pelo programa, sabe? Mas que ela pudesse ver que, tipo, putz, ela gerou um fruto e que aquele fruto tá ali e que ele é um cara muito legal e que ele é um cara muito querido e que ele conseguiu chegar até lá e que deu certo, sabe? Então, eu acho que, lógico, que algumas pessoas vão por amor à cozinha, outras vão por, né, ou porque querem conhecer os apresentadores, que não era o meu caso, eu não queria, né? Apesar de achar, por exemplo, eu dei a sorte de cair ainda quando eu tinha a Paola, né? Que é uma pessoa que eu admiro, sou fã, gosto, acho ela maravilhosa, mas não era o meu intuito ir lá para conhecer eles. Era para ir lá para mostrar para mim primeiro, porque ia ser um homem trans participando de um MasterChef, né? E mostrar para os meninos que é capaz, que existe essa possibilidade, que se eu cheguei lá, eles também conseguem, mas tinha também essa coisa dessa memória afetiva de querer que também que minha mãe visse, que meus familiares vissem, e falasse assim, putz, olha que legal, né? Putz, olha onde ele chegou. Putz, olha quanta coisa ele já fez. Então, pra mim, foi uma coisa mais afetiva. E é diferente mesmo cozinhar lá, cara? É mais difícil ou você levou numa... tô em casa. Pra mim foi muito tranquilo, assim, porque eu tava muito desencanado, assim, tipo, eu não tava lá pra falar, nossa, eu sou muito Você não bom. foi pra competir mesmo, né? Não fui, eu sou péssimo pra competir, entendeu? Se tem alguma coisa, alguém melhor que eu, tá tudo bem, parabéns. Entendeu? Putz, sorte a sua. Então eu não fui pra competir, eu fui pra experimentar, eu fui pra me divertir. Foi isso que eu fui fazer lá, eu fui pra me divertir. E diferente do que as pessoas acham que é aquela gritaria o tempo todo, não é, são momentos. Então a gente cozinha a maior parte do tempo em silêncio. E aí vem a câmera aproxima, e aí ele faz uma pergunta e você responde como se estivesse respondendo pro chefe. Ou, né, pra poder interagir com a câmera de uma maneira diferente, como se eu estivesse interagindo com o público. Então não tem aí um dado momento, que nem, por exemplo, teve, eu acho que foi no meu primeiro prato, o Fogaça, ele grita de lá, vai, Trianda, vai, Trianda. Eu falei, cara, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar meu nome tantas vezes, assim, em tão curto espaço de tempo, né? Que eu tava pra entregar o prato e tal. Mas é um teaser. Não é o todo. Não é o momento todo, aquela pegada ali, né? Não é. É que mesmo porque não tem como também, né? Não cara, dá. Não tem lógica, Não né? faz nem sentido, né? E dá pra você fazer milhares de coisas nesse tempo que você tá cozinhando, que nem, putz, eu peguei, na minha última prova, eu peguei o frango. E na minha cabeça, eu falei isso e soou de uma forma arrogante, né? Mas na verdade é porque também tem uma construção de personagens, né? Pra televisão. Então eu acho que eu devo ter saído como babaca, não sei. Ou, sei lá. Que não era a intenção, mas eles cortaram e fizeram do jeito que eles quiseram. E tá tudo bem também, foi ótimo. Mas, por exemplo, na hora que eu peguei o frango, eu falei assim, putz, eu já tinha pensado em várias receitas. Eu só não tinha pensado na porra da asa. Mas eu tinha pensado, putz, se eu pegar o peito, eu posso fazer um estrogonofe, ou eu posso fazer uma panqueca, ou se eu pegar a coxa, eu posso fazer com mel e laranja. E, putz, se eu pegar a sobrecoxa, eu ia fazer com ervas. Então, eu já tinha pensado em várias coisas. E daí tem uma hora que eu falo assim, não, mas eu já tinha umas 10 receitas na cabeça. Aí pega só esse... Entendeu? De fato, eu tinha mesmo umas 10 receitas na cabeça. Eu tinha pensado assim, putz, se eu pegar o peito, eu faço tudo de uma vez. Eu faço estrogonofe, faço uma lasanha e faço tudo e falo, calma aí, meu cara.
Entendeu? Ia dar tempo de eu fazer tudo. É isso. Aí vai suando arrogante. Vai. E faz esses cortes também, porque senão não chama atenção. Senão não vende, né? É que, imagina só, você vai ficar olhando alguém cozinhando por 2 horas, normal. Só cozinhando ali. Você vai assim, pô, mano, não tem nada de diferente. Exatamente. Todo mundo é amigo, não tem uma briga, não tem nada. E que também é diferente, né? porque eu fiz o da pandemia. Então era um episódio por semana e já tinha um ganhador. E eu não cheguei a fazer, tipo, o amador que eles fazem, que são 3 meses, 4 meses e tal. E o profissional eu nunca pensei em fazer também. Até porque eu não tenho técnica e tal. Eu acho que, né, o mínimo para uma pessoa poder participar de um Masterchef profissional é o mínimo de técnica. Exato. Porque é profissional, que né, também cara? Não, às vezes eles não têm. Tem uns risinhos, né? Tem. E aí o amador talvez eu até pensaria em fazer de novo, assim. Ou hoje, agora mais calmo, mais tranquilo, entendendo como é que funciona a dinâmica. Hoje eu acho que eu faria. Tem que entender como funciona, né? Porque tem uma gravação ali de horas. Sim. E que vai um resumo daquilo, né? E é puxado. As gravações, eu tenho amigos que participaram desses amadores e tal. E é puxado. De fato, é muito puxado. E eles ficam sem dormir, e eles dormem mal, porque ficam ansiosos e tal. E ainda, mesmo assim, se eu fosse dessa vez, eu iria pra me divertir. Já ia com... É porque você falou que não é competitivo. Não, eu sou competitivo, mas eu não consigo, por exemplo, eu não consigo dizer, eu sou melhor do que você. Putz, não, o cara é tão bom quanto eu. Hoje o prato que eu fiz não foi tão bom, hoje eu não tava no dia tão bom, ou vice-versa, né? E eu tenho essa capacidade de enxergar que, tipo, putz, o cara ele é tão bom quanto eu. Putz, ele talvez tenha técnicas que eu não tenho. Ou, putz, ou eu não tenho técnica nenhuma e o cara tem. Posso aprender com ele? Entendeu? Então eu nunca vou diminuir alguém pra me sobressair isso. Não vai ter essa arrogância. Não. Eu sou melhor que você, eu tenho que ser melhor que você. Não, nem dá pra mim, porque... é uma preguiça, cara. Não. É que lidar com gente arrogante é osso, né, cara? Eu tenho preguiça. E outra coisa, você também tá com um projeto agora, né? Transforma. Isso, que é a Transforma Eventos, né? Que a gente tava falando em off. Sim. A Transforma Eventos, ela é o seguinte, na verdade, eu fui convidado a participar da Transforma, que é um projeto da Maite Schneider, junto com o Fábio, que são uns amigos, uns queridos. E aí eles já tinham esse projeto e eles precisavam de uma pessoa para meio que assumir, né? Entrar, pôr a sua cara ali na frente e fazer com que esse projeto girasse. Hoje ele já gira, a gente já tem clientes, já tem pessoas que trabalham aí pra gente, que chamam a gente para evento. E a Transforma Eventos é o seguinte, a gente faz a contratação de pessoas trans para o mercado de trabalho em eventos, né? Desse trabalho mais informal. A Maite, ela é cofundadora da Transempregos, junto com a Marta Rocha, que é a sócia dela nessa empreitada. E aí ela criou a Transforma Eventos para pegar também esse outro nicho de trabalho, que vem dando super certo, né? O mercado está aceitando muito bem. E a gente está querendo expandir isso, né? Para não deixar só com pessoas trans. É lógico que a nossa preferência sempre vai ser trabalhar com pessoas trans, até porque a gente sabe que elas precisam, porque muitas vezes elas não são inseridas no mercado de trabalho da forma adequada, ou elas não têm a oportunidade, mas mesmo assim elas precisam pagar a conta. E aí é que veio a Transforma para poder ajudar aí nesse processo. A gente já tem aí de catálogo pelo menos uns 40 eventos que a gente já fez. Bastante. E aí todo dia aparece uma cotação, um evento para fazer. Só que também nem toda empresa está disposta a arcar com esse custo. Porque eu não vou pegar, que nem, por exemplo, eu tive outro dia uma proposta para fazer um puta de um evento. Meu, se eu te falar, você vai falar, cara, eu não acredito. É que eu não posso falar o nome do evento. Mas um evento assim que você... Grande, de 3 dias. De pessoas pretas. Posso falar assim. E aí eu mandei a proposta pro cara, o cara falou assim pra mim, não, eu tenho uma proposta aqui de R$80 por dia por pessoa. Caramba. E eu quero 50 pessoas. Como é que eu vou tirar uma pessoa de casa pra pagar R$80 pra ela, que vai virar 60 porque ela vai gastar 10 de ida e 10 de volta, se ela morar perto do evento? Ela não come? Entendeu? Então, aí o que a gente faz é isso. A pessoa ela vai trabalhar, mas ela vai receber pelo trabalho, que é um trabalho de qualidade. Vai receber o justo, o mínimo. O justo, né? o justo. E ela vai. E se o evento acabar tarde, ela vai embora para casa de Uber. Ela não vai ficar esperando 5 horas da manhã para poder ir embora. Então, assim, é isso que a gente quer vender e é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Você quer contratar? Que a gente fala muito, mas aqui na minha empresa a gente tem diversidade, aqui no nosso evento a gente tem uma diversidade. E existe aí uma diferença muito grande entre ser inclusivo e ser diverso, né?
Porque aqui nós somos diversos. Eu sou diferente de você, você é diferente da Adriana, a Adriana é diferente de mim. Somos diversos, mas o quanto a gente é inclusivo? Né? Então, quando a gente fala de inclusão, você, por exemplo, vamos pensar numa empresa grande, tá? Não precisa nem ser mesmo, vamos pensar numa pizzaria. Não precisa ser uma empresa grande. Então, lá você tem o pizzaiolo. O pizzaiolo, você tem a menina que atende no balcão. Eles são diversos. Você tem o motoboy, eles são diversos. São pessoas diferentes. Pode ser branco, preto, gordo, alto, magro. Mas e aí? Você tem uma pessoa que está atendendo o telefone na sua pizzaria. Ela não poderia ser uma pessoa deficiente? Ela não poderia ser uma mulher trans? Será que aquela pizzaria ela tá pronta para poder receber aquela pessoa para trabalhar? Não tá. Isso é um fato, não tá. Mas será que ele contrataria essa pessoa? Mas será que ele contrataria só para ficar bonito como pizzaria ou ele contrataria porque ele acredita no potencial daquela pessoa e como ela pode se desenvolver lá dentro? Isso é inclusão. Então, diversos, todos somos. Mas e o quanto somos inclusivos? Mesmo porque ninguém tá implorando alguma coisa, pedindo um favor. Não. Não é um favor, é uma troca de serviço. São pessoas. Exato. As pessoas elas precisam entender que, não, independente da caixa que elas estão, lésbica, trans, gay, são pessoas. Então, eu contrato você porque você vai me trazer um serviço de qualidade ou um serviço dentro das expectativas que eu procuro. Né? E aí, tudo bem, se você não corresponde às minhas expectativas, exato, você né? ser mandado embora. Mas eu contrato pessoas, né? Eu contrato qualificações. Também. Você é qualificado pro meu trabalho? Eu tô precisando de uma pessoa que faça isso. Exatamente. Independente, vai atender? Ok. E às vezes é uma coisa, tipo, muito, muito pequena, que nem esses dias eu recebi uma proposta, e a pessoa achou o valor alto, e talvez seja alto mesmo. Mas é porque eu não vou tirar uma mulher trans, um homem trans de casa, que eu sei que ele não pagou a conta de luz, que eu sei que ele não pagou a conta de água, que eu sei que de repente ele tá... Isso com pessoas em geral. Não, eu tô falando pessoas trans porque é o que eu trabalho. Pra ela ir lá e ganhar R$80 e ela voltar pra casa e não conseguir comprar a mistura da semana, cara. Dependendo, às vezes, até meio que pagar pra trabalhar. Sim. Porque você vai lá, você vai ver o povo te olhando com soberba, você vai lá, vai ter sempre alguém fazendo uma piadinha. E o evento arrecada muita grana. Muita grana. Ó, eu vou grana. falar bem de um evento aqui que eu gosto bastante, que é a Toca. A gente faz esse evento 2, 3 vezes no ano. E ele é um evento voltado para homens gays. E todas as edições, desde quando a gente pegou, a gente fez todas as edições. Às vezes com 5, às vezes com 6, às vezes com 10 pessoas. E lá... a gente é muito bem tratado, sabe? Porque a gente, lógico, a gente tem os nossos acordos, como, olha, eles vão trabalhar, às vezes eu vou trabalhar também, porque falta gente, eu vou trabalhar, mas aquela preocupação de, não, vai ter alimentação, ó, vamos... Sabe que às vezes não tem para outras pessoas, mas é porque o contratante não exige. Entendeu? E é o mínimo, né? E é o mínimo. É o mínimo. Alimentação, transporte e uma boa remuneração. Sim, entendeu? Porque você também traz esse cara pra trabalhar com você outras vezes. Que nem hoje, tem pessoas que eu coloco pra trabalhar comigo porque eu sei que valem a pena. Porque se o cara pisar também na bola comigo uma vez, ele não vai trabalhar nunca mais. E não importa se ele é branco, preto, gordo, alto, baixo, trans, gay. Não importa. Você tá vendo o trampo. Pra mim é isso que importa. E a maioria dos eventos eu tô lá. Bacana. Mesmo que eu não trabalhe, eu tô lá. Porque se alguém tratar algum dos meus funcionários mal... vai ficar pequeno. E tá certo. Essa parada do pagamento, você falou assim, dos R$80, né, que o contratante acha caro. Sim. E você, de fato, às vezes é caro. Tem o MC, uma vez ele tava falando acho que era no Papo de Segunda, alguma coisa assim, falou assim, porque vem muita gente e fala assim, pô, mano, porque ele tem a grife das roupas dele, pô, mano, você não tá vendendo pra não sei quem, pegar um moletom de 300 conto, não sei o que. Ele, sim. Eu não vou vender um bagulho zoado. Sim, vou tem vender qualidade. um bagulho bom, qualidade. E outra, quem faz essas roupas? Eles têm que receber pelo que eles estão fazendo. Sim. Então eles têm que ser bem pagos por isso. Não tem que ficar fazendo uma mão de obra escrava ali, pagando um pouquinho, merreca ali, pra pessoa não conseguir nem comprar uma cesta básica no final do mês, não conseguir colocar o filho na escola, tal, tudo mais, só pra ter um bagulho barato. Não é assim que as coisas funcionam. Se vem ali uma marca, né, eu não manjo muito de marca, uma marca lá que você vai pagar R$1.000 numa bolsa, você não vai falar assim, olha lá, tá vendendo a R$1.000. Né? Então tem muito disso também, né? O menosprezar o trampo das pessoas. E aí, você falando desse evento que você falou, que a gente tava falando, quando o cara falou assim, eu respondi pra ele, eu falei assim, desculpa,
eu tava cobrando o triplo, tá? Assim, sendo bem sincero, cobrando o triplo. Porque, primeiro, é uma empresa. Segundo, eu preciso ter um caixa, claro, porque se um outro cara contrata o meu evento e ele não me paga, eu vou tirar da onde o dinheiro pra pagar aquelas pessoas que trabalharam? Entendeu? Então, eu tenho um caixa, que é um caixa que a gente não mexe, ele fica lá paradinho. E eu tenho que dar o mínimo de conforto pra essa pessoa, pelo menos pra ela voltar pra casa em segurança. O mínimo, né? É o mínimo, né? E quando o cara falou pra mim assim, não, eram 50 pessoas. Pra você ter uma ideia, a minha cotação que eu fiz pro cara deu 100 mil reais. O cara tava cobrando 80 pau. 80 reais por pessoa, faz aí, vezes 5. Dá 45 mil. Uma pequena diferencinha, né? Quase nada. E aí entra naquela questão do trabalho escravo, que aconteceu lá no Lollapalooza. Verdade. Que era 60 do Lollapalooza, não era? Uma coisa assim? Não sei o valor, assim, não sei. Eu vi que um negócio... não, de 60 era dos Cordeiros, mano. Eu não sei. No carnaval lá, alguma parada assim Mas também. Mas você entendeu? Tipo, como é que eu vou pôr a pessoa pra trabalhar 12 horas, pra ganhar 80 reais, sem comida? Pra mim não faz sentido. Não dá, cara. Entendeu? Nem pode. Nem pode, cara. É exploração. É lógico que é. Exploração. Tudo bem, pô, você não pode pagar 300 pau. Mas aí foi o que eu falei pro cara. Eu falei assim, nossa, um evento desse porte, que fala que trabalha com inclusão, 100% de inclusão e diversidade, você... É uma empresa também, né? Ok, tudo bem. Mas quando o cara ele vem me procurar e ele vem com uma proposta de que, somos inclusivos, somos, você vê, o cara não é nada, né? Porque ele tá só rentabilizando o evento pra fazer aquele evento ter o nome que tem, entendeu? Tinha músicos nesse evento? Ou não? Tinha. Então ele chegou e falou assim, Tinha, tipo, com certeza até o Emicida tava lá. Aí o Emicida chegou e falou assim, o valor do meu cachê é esse. O cara falou assim, não, eu pago um terço dele. Vai falar, então tá bom, então chama o MC Boquinha lá. É exatamente isso. O Emicida tá indo lá, é o trampo dele. Sim. Né? Então por que tem que ter essa discrepância toda, né? Valorização uma desvalorização de trabalho, né? Vamos valorizar o que vale mais. O cara vai pagar o ingresso pra vir assistir, não, gente, não tem nada a ver com o Emicida, tá? Pelo amor de Deus. Mas vou colocar um outro nome. Vamos lá assistir lá o MC Boquinha, né? Porque ele vai estar lá e ele vai ser o centro das atenções. Eu nem sei se o Emicida participou desse evento, viu, gente? A gente só jogou. Ele existe? Nós falamos MC Boquinha, eu pensei que você... Não existe. Tá. Eu só criei o nome aqui. Tá. Só pra desenhar. Porque tem gente que precisa de contexto, né? Porque aí você fala... pessoas, né? Não tem como fugir, né? Tem. Então, e aí o cara, ele pagar, você paga um cachê pra um cara desse, sendo que você podia estar contratando uma outra pessoa que tem um puta de um potencial pra fazer um trabalho melhor ou igual, entendeu? E desvaloriza o cara que tá ali no chão de fábrica. E entender que se não tivesse, por exemplo, o hold, se não tivesse o cara que montou o palco, se tivesse o cara que montou a iluminação, não ia ter show. Não ia ter show. Mas Entendeu? As pessoas não estão preocupadas com isso. Não estão. A inclusão, ela ainda é uma utopia. A inclusão ainda tá muito em alta agora, porque se tornou um marketing. É um marketing. Né? A empresa que faz isso. Sim. Porque aí eu até entro numa outra questão. É muito difícil, vou falar do público trans que a gente tá falando agora, de conseguir trampo. Sim, muito. Principalmente em cargo de liderança. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou até falar assim, eu nunca tive, enquanto pessoa trans, ou enquanto mulher lésbica, depois pessoa trans, eu nunca tive problema com empregabilidade. Mas por vários motivos, por eu ter um currículo bom, por eu ter trabalhado em várias áreas, pela maneira com que, de repente, eu me porte, ou com que eu fale, lá. Mas é muito difícil dessa galera... Às vezes não é difícil conseguir um emprego, mas é difícil se manter no emprego também. Entendeu? Porque às vezes a empresa, ela quer, mas ela quer por quanto tempo? Né? Então lógico, às vezes tem empresas que têm realmente o potencial, que tem aí um comitê de diversidade, que também não funciona muito, né? Dependendo de quem vai colocar esse comitê lá. Mas às vezes tem um comitê de diversidade, às vezes realmente eles são bem engajados e tudo, mas eles não entendem que às vezes essas pessoas elas vêm com muitas cargas. Cargas emocionais mesmo, né? De ter problemas em casa, de não ser aceito em casa, de não ter onde morar, de estar morando de favor, de ter sido expulso de casa, de às vezes conseguir o trabalho, mas aí acabou sendo expulso de casa porque a pessoa com que morava, ou namorava, ou relacionava, ou era mãe, colocou pra fora, não quis mais.
E aí isso mexe também com a vida pessoal e com a vida profissional da pessoa. Então, até onde as pessoas estão prontas, até onde uma empresa está pronta para poder dar esse suporte também. Receber, né? Entendeu? Que a pessoa fala, tudo bem, minha vida tá uma merda, mas meu emprego é maravilhoso. Uhum. Que seria muito bom se fosse dessa forma, né? Não, sim. Pô, tá dando uns BO em casa, mas... Putz, mas aqui... Vou pro trampo, consigo trampar tranquilo. Exatamente. Consigo fazer o que eu preciso fazer. Mas talvez se ele tivesse um mínimo do suporte na empresa, talvez daria certo. Uhum. Entendeu? Porque a gente vê aí, tem muita empresa pagando muita grana para também muitas pessoas que também nem desenvolvem um trabalho tão bom. Talvez... E tem isso também. Às vezes, você, como uma pessoa trans, você também não ganha um salário justo. Tem uma diferença ali na remuneração. Tem. E eu vou te dizer uma coisa. Nos eventos, sabe... Isso eu vou te dizer, assim, com dados, tá? Dados reais. Não é mentira, não. Tem um amigo meu que é o Raio, ele é bombeiro. E... Sabe quanto que o bombeiro ganha para ficar 12 horas no evento? R$80. R$80 pra ficar 12 horas? Cara... Se você for num show qualquer e tiver um bombeiro, ele tá ganhando R$80. Se ele estiver ganhando muito, ele tá ganhando 100 e uma marmita. Cara, é muito pouco. Sabe quanto um bombeiro ganha pra trabalhar comigo 8 horas? R$180. Menos tempo, quase o dobro. Né? E aí ele ainda... E não importa qual evento que ele vai fazer. Ele vai comer no evento e ele vai comer no evento e ele vai comer o que o evento tem pra oferecer. Porque isso é uma coisa que a gente fecha junto com o contratante. E tem que ser dessa forma. Mas é aquilo que você falou. Quando o contratante vem, você tem que brigar por isso. É você que coloca as suas normas. Uhum. Se o cara não aceitar, então você fala, então acho que a sua empresa realmente não é boa pra trabalhar com a minha. Ponto. E é isso. E tudo bem, você pode ficar triste porque você gostaria de fazer mais contratações, ok. Mas que faça contratações conscientes e de qualidade. E não dá pra vender alma também, né, cara? Não dá. Ficar explorando os outros. Porque aí você entra nessa roda. Porque aí você quer fazer a sua empresa crescer. Uhum. E a ideia, é lógico, eu quero muito que a Transforma Eventos cresça, quero muito que ela tenha uma amplitude, que ela tenha voz, que as pessoas falem, putz, eu preciso de uma pessoa preta, e eu quero exatamente esse tipo de pessoa, eu quero uma pessoa preta, com deficiente e gay. Porque ninguém é só uma coisa, né? Uhum. Não tem como. Exatamente. Então, eu quero que as pessoas venham me procurar e falem assim, olha, Triana, eu preciso de uma mulher trans, deficiente, preta. Ok, eu tenho aqui pra te oferecer, essa pessoa tá precisando. Entendeu? Uma vez um cara virou pra mim e falou assim, mas você não tem como me mandar um portfólio? Eu falei, não, desculpa, eu não trabalho dessa maneira. Porque eu não sei quem vai estar disponível também, mas eu não trabalho dessa maneira. Você vai ter as pessoas que estiverem disponíveis para esse trabalho. E eu não tô trabalhando com objetos, tô trabalhando com pessoas. Não é um book, né? Não é uma empresa de modelo, né? Exatamente. Deixa eu ver qual é a pessoa que se encaixa melhor aqui no padrão da minha... Não, porra. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí você tá de brincadeira. Tri! Obrigado! Cara, foi um prazer. De coração mesmo, de coração. A gente passeou da infância e juventude, quase perdeu os órgãos, porque foi... Eu encontrei alguém no alvo lá pro Rio de Janeiro. É tipo isso, é sobre isso. Cara, mas que história bacana, cara. Continue nessa pegada aí legal. Projeto super legal e super interessante e necessário. Muito necessário. Então, se você, de repente, trabalha numa empresa, faz eventos, conhece alguém que faz... Indique a Transforma, a gente está com um projeto muito bacana, a gente está mudando um pouco o layout, a cara também da Transforma. Eu vou acabar aparecendo um pouco mais também. Indica, cara. Indica que a gente precisa fazer com que todo mundo tenha um espaço aí nesse mercado de trabalho. E tem espaço para todo mundo. E tem muito espaço, né? E tem espaço, é só todo mundo dividir. É isso mesmo. Né? E é isso daí, pessoal. Quem ficou até aqui, não esquece que se gostou, ele vai voltar para o ao vivo para vocês fazerem as perguntas, inclusive as perguntas que ele ficar sem graça. Aí vai ter que responder. Se você gostou, curte, compartilha, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, segue o Tri no Instagram também, que vai aparecer aqui embaixo. Tem uns conteúdos legais aqui, inclusive dos bastidores, né? Porque ele fala que não, mas é um puta blogueirinho. Né? Eu não sou não, mas é blogueirinho sim. Então, quem ficou até aqui, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima. Valeu. É nóis.